Na Fogueira com Elas começando, eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Esse é um podcast para quem quer ouvir diversos pontos de vista, né? Sobre os mistérios do universo. E hoje a gente está aqui com 3 pessoas muito especiais. A gente vai dividir essa entrevista em algumas partes para que a gente possa conversar com as 3. No momento estou com o senhor João Peregrino e Mauro. Sejam bem-vindos. Bem-vindo de novo, né? De novo. Shankar, né, Ele gente? gostou tanto que voltou. Eu gostei tanto que eu puxei todo mundo Puxou pra mim todo junto. mundo pra mim junto. Ah, então tá bom. Veio tá o bom. comando todo, né, gente? Hoje a gente vai entrevistar, então, o comando Shankar e vai fazer essa divisória entre cada membro do comando, né? Isso. Cada um Isso falar aí. um pouquinho. Sejam bem-vindos. Gratidão. Gratidão. Bora lá, Quero então, agradecer. gente. Vamos conhecer um pouco dessa história. Do Se vocês puderem comando. compartilhar com a gente, Sim. pra gente entender o que vocês vieram fazer aqui, quem são vocês, enfim. Do que se alimentam, como se reproduzem. Não, essa parte não, Milane. A gente pode falar sobre isso depois, é uma curiosidade interessante. Já perguntaram várias vezes. A gente vai colocar depois no corte. Depois a gente fala disso. Sim. Eu acho que até pra começar, a gente pode fazer o nosso ancoramento. Vamos lá, É o vamos nosso sim. trabalho normal. Então, pedir pra todo mundo fechar os olhos. Também o pessoal que tá nos assistindo agora, fechar os olhos, relaxar. Respira fundo. E nesse momento, nessa hora bendita, sobre a luz de Sírios, na presença de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, na presença dos Santos Espíritos, na presença dos arcanjos, anjos, serafins, querubins, elohims, dos elementais da criação, dos grandes devas da natureza, dos Chapiri, na presença das falanges de Gaia, dos orixás, dos cavaleiros e amazonas. Pedimos neste momento a sustentação e a abertura dos portais dos grandes comandos estelares, fraternidades, egrégoras e dos próprios coletivos que nos auxiliam neste momento. Pedimos também a presença dos guias, guardiões, mentores, eu superior, de cada um daqueles que estiverem ouvindo a este ancoramento e a esta abertura. Pedimos também a sustentação das energias da grande nave Nova Jerusalém, que sustente agora este campo energético para nos trazer a proteção, limpeza de nossos canais, ancoramento e aterramento necessários para o trabalho de hoje. Pela verdade, nada mais que a verdade. Este trabalho está sendo iniciado da melhor forma possível. Os portais estão abertos, os portais estão abertos, os portais estão abertos. Gratidão. 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 Assim seja. Assim já é. Fechou. Então vamos lá. Quer começar, filho? Vocês querem saber sobre a história do Comando Shankar lá pra trazer a gente pra cá aqui no físico, Para o certo? pessoal entender, né, como é que funciona, como começou, né? Bom, começou lá em Sírios com a jornada do comandante, com a família dele, unindo os povos, sendo um Cristo cósmico. Ele levou valores de uniões planetárias, através da postura, do olhar, da presença, da liderança dele e com todo aquele grupo que estava junto, foram estabelecendo relações diplomáticas, relações que foram interligando culturas, não julgando, mas sim acolhendo, parando com guerras. Foi simplesmente pela própria postura e trazendo ideias diferentes para que todos pudessem perceber que a guerra é só um veículo de aprendizado, mas não é o verdadeiro caminho. Então o comando ele veio primeiro nascendo com essa filosofia de primeiro parar com as guerras, unir os povos, pois ali era Deus literalmente conhecendo a si mesmo. Sempre é isso em todo o universo. Não importa a roupagem, se a gente tem coração, tem centelha divina, todos somos a fonte. Todos somos um. Por exemplo, nós aqui na Terra, a gente vem da mesma origem matriz do planeta Terra, né? Já diziam os antigos, o seu corpo vem do barro. Sim, vem. Aqui nós literalmente somos uma mônada vivendo no planeta. A gente vem da mesma origem de códigos de formatação corporal. Isso já unifica tudo. Só que ele levou essa ideia primeiro lá pra fora, né? Lá em Avion, lá em Sirius, onde surgiu essa movimentação. O que aconteceu aí? Não, é só uma viradinha. Eu gosto de ficar mexendo aqui na Só cadeira. verdade. Ah, Mas o processo foi assim. De início não foi fácil, muitos não gostaram da ideia, teve muitos conflitos, muitas brigas, mas com o tempo formando alianças com seres de fora, né? Os grandes primeiros aliados dos sirianos naquele momento, ele já tinha muitas alianças com os seres de Vega, Lira, os ancestrais que levaram toda aquela tecnologia e literalmente os ancestrais, né? Daqueles que nasceram naquele planeta. Mas a gente fez uma aliança com os Arcturianos, e assim o que era a Federação Planetária de Sírios evoluiu para se tornar o Comando Shankar. E assim começaram a nascer outros comandos sirianos também, formando toda a delegação siriana, unindo os mundos entre Sirius A, Sirius B e Sirius C também.
E aí a Sirius foi convidado para participar da Federação Galáctica / Confederação, e depende do nível dimensional que a gente está falando, e assim iniciou esse processo de atuação interplanetária e interdimensional. Porque esse comando, ele não atua, por exemplo, somente numa 3D. São seres que já estão acima de uma quinta, sexta, sétima, vai até depois da 12ª dimensão. Então a interação com os níveis de realidade e consciência vão muito além do que a gente percebe numa 3D. A gente chega a comprimento, largura e profundidade. Eles já interagem com níveis totalmente diferentes, só pelo mental, pelo sentir. Então eles conseguem se manifestar em planos sutis e ao mesmo tempo em planetas até mais densos, sem interferir diretamente. Só a simples presença no astral deles já ancora códigos de vibração que mudam todo um rumo de uma história. É impressionante, e é isso que está acontecendo com a Terra. Há muito tempo, né? Acho que desde 2012, antes até, esse processo da transição planetária, vários códigos têm ocorrido e a gente não tem o hábito de parar para ver o quanto a humanidade tem melhorado. Sim, a gente ainda polui, faz um monte de coisa, infelizmente, mas uma grande massa já abriu a consciência para novas movimentações, tanto que o planeta já está nesse caminho. E aí que a gente chega no que a gente veio fazer na Terra. Quando digo a gente aqui é como porta-voz do comando siriano, do comando Shankar, em atuação direta pela Confederação. Nosso objetivo maior é a reconexão estelar das almas, para que elas se reconectem com a fonte dentro de si. Vou citar o exemplo do comandante. Em meditações com ele me explicou o papel dele como um guia. Pois todo mundo que conhece os sirianos fica, o comandante Shankar, não sei o que e tal. Mas por quê? Ele é um guia, ele é o Cristo cósmico do setor de Sirius A 1, 2. Todo mundo que vem de lá, que já ascensionou, já está nessa vibração. Então já vamos desmistificar isso. Todos que vêm de Sirius têm essa vibração crística. Sem exceção, todos. E ele se ofereceu como um guia para guiar essas consciências. Ele literalmente acessa por meio de sonhos, projeções, registros sacásticos, atuações no campo e processos de limpeza e vai conduzindo os seres só com o olhar dele. Ele tem uma energia de comando muito poderosa. A presença, o olhar, a postura já faz os seres se religar a nível inconsciente para se alinhar consigo mesmo, porque ele sustenta essa energia da chama verde esmeralda de sua essência, que é a mônada dele, o arcanjo Rafael. Então ele representa isso. E o comando, ele é conduzido para essa grande consciência, em conjunto com muitas outras. Posso citar o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Zadkiel, Arcanjo Metatron e milhões de outras consciências que fazem esse processo de ancoragem de códigos. E aí estamos aqui. Nosso objetivo principal é relembrar as pessoas. E Jesus, ele é considerado, ele é siriano, né? Dentro de tudo que eu já ouvi vocês falarem também. Ele é parte do comando? Sim, ele tem uma divisão própria, chamada de Divisão do Conselho Crístico. Ele não somente atua como um dos fundadores da Fraternidade Azul de Sirius, no Sol Azul lá de Sirius A, como também tem essa divisão que auxilia consciências crísticas, no caso todos os sirianos e em outros povos também, nesse caminho, prestando suporte. Tanto que Jesus é aquele que atende todos os chamados. Essa é uma roupagem, né, dessa grande consciência. Lá em Sirius, em Avion, Sirius A em específico, a super-alma dele, eu superior, como nós entendemos dentro do comando Shankar, como nos foi repassado, o nome dele é Judá. A gente até mostrou no Paranormal, falamos um pouco, mas a pronúncia em siriano seria Yuda, né? Seria o Judá, seria assim a pronúncia. E ele está aí disponível para todo mundo, tanto que, quando as pessoas estão desesperadas, só chamar por Jesus, junta a mãozinha assim, chama, ele quis assim como o comandante também quis assim, estar disponível para todos. E assim ele vem, né? Desde os níveis mais sutis até aqui. Ele tem várias roupagens, né? E isso é uma coisa até interessante, que a gente se acostuma a entrar em estados assim de desespero ou mesmo de raiva, propriamente dito, mas a gente pensa que não é digno de chamar uma determinada consciência, um determinado ser, para estar auxiliando a gente. Né? Então, a gente muitas vezes se coloca num papel muito baixo, muito pequeno, sendo que de toda sorte, se nossa centelha divina, ela advém da fonte. Então, não existe um menor ou um maior. Exato. Existe aquele que está em um processo de aprendizado e aquele que já aprendeu. Digamos assim, um está no primeiro ano de graduação da universidade e o outro já está no final da graduação. Já está passando para um outro estágio, está indo fazer um mestrado. Então, a gente se acostumou a duas coisas. A primeira, a não se colocar numa posição de ser digno. Eu não posso chamar uma consciência dessas porque eu não sou digno. E a segunda é colocar eles como os heróis e salvadores de tudo.
É que existe muito esforço para fazer a gente pensar dessa forma, tanto do sistema quanto do próprio sistema da espiritualidade, Sim. né? Não só religião, não só política, mas na própria espiritualidade livre você vê pessoas se colocando nesse patamar de Isso mentor, mesmo. de mestre, Isso. e não faz a pessoa entender que ela é a mestra da própria vida, né? Porque esse que é o processo. Se você tá numa jornada, eu gosto de pensar assim. Você tem dons mediúnicos, você tem uma habilidade mediúnica, você consegue fazer um determinado trabalho. Você não é maior do que alguém. Exato. Você é um porta-voz para que por meio de você seja feitos os processos e trabalhos. Ah, mas eu sei utilizar, digamos, o tarô da melhor maneira possível e isso me coloca nessa posição. Tá, e daí? O que você está fazendo com isso? Eu gosto sempre de colocar nessa questão. Tá, o que você está fazendo com essa habilidade que você tem? Que o maior ensinamento com respeito aos seres estelares, independente de qual seja a linhagem, de grupamento, de comando, é que uns servem aos outros. Exato. Aqueles que têm o conhecimento maior servem àqueles que ainda estão em desenvolvimento. Aqueles que estão em conhecimento maior, eles falam assim: cara, o que eu posso fazer para poder ajudar aquele pessoal que está lá embaixo, naquele planeta que é o mais denso? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma experiência, eu vou viver no meio deles, entender a dor deles, para depois pensar em ajudar. É o que a gente literalmente está fazendo. Que aí até Todos nós entrando aqui. no que é esse aspecto, né, da missão do Comando Shankar, que aqui a gente chama de o portal Comando Shankar, né? Nosso objetivo é fazer uma sustentação da luz de Sirius. Quando a gente fala isso, o que o pessoal vai pensar? Tem que segurar uma lâmpada. E essa lâmpada é a luz. Na melhor das hipóteses vão pensar isso. Na melhor das hipóteses vão pensar que eles estão sustentando luz. Luz é conhecimento. É informação. É informação, é ensino, é experiência. Isso é sustentar uma luz. Eu recebi minha origem, eu recebi meu eu superior, eu quero sustentar isso. Sim, então você vai sustentar a informação, a experiência, o conhecimento que você vai adquirir deste processo de conexão. Isso é sustentar uma luz no ambiente. Isso é ser luz. A sabedoria é lâmpada para os pés. Né? Como está descrito. Ela é lâmpada para os pés. Ela é a chama que vai mostrar o teu caminho. Então, nesse momento, vão existir seres mesmo do Comando Shankar que não sabem o que é pilotar um carro. Isso vai ser engraçado. Aqui. Isso às vezes, por muitas vezes parece engraçado, né? Um ser lá, um grande leoniano, uau, mas ele não sabe dirigir um carro. É porque ele é um leão, tá? Porque quem dirige é humano. Quem dirige é humano. Mas olha só, é a experiência do processo. Ele não teve essa experiência, mas ele quer vivenciar. Você vai ter, eu adoro esse exemplo, que eu vi uma vez em um outro canal, né? Que eles falavam assim, que olha, um andromedano que trabalhava com proteção ambiental. Ou seja, ele ia em todos os setores trabalhar com proteção ambiental. Até o momento que ele falou assim, cara, mas o que leva um ser a querer destruir seu ambiente? Porque eu estou combatendo isto, mas o que leva um ser? Porque se eu compreendo o que leva esse ser a fazer isso, o meu trabalho se torna muito melhor. Então ele resolve encarnar na Terra como alguém que veio para destruir o ambiente. Para poder entender. Eu tava pensando nisso esses dias, não sei se vocês conseguem me dar a resposta, provavelmente sim, mas eu tava pensando que tem pessoas que às vezes a gente julga muito, né? A gente fala aquela pessoa toda perdida, toda não sei o quê, e às vezes ela é muito mais ferrada, porque ela veio já sabendo que ela ia ser um degenerado pra passar por aquela experiência, pra fazer com que outras pessoas pudessem ascender, né? Eu se acho colocar que pode nessa justificar também o mal com isso. Né? Mas, enfim, eu te entendo. De ter porque assim, eu não gosto de ser maniqueísta, né? Desse negócio de mal e bem. Porque a gente só enxerga aquele trechinho, a gente não enxerga o caminho inteiro. Mas existe, né? Dependendo do ponto de vista que você vai olhar. Às vezes, de um ponto de vista de cima, essa pessoa, sei lá, fez um mal para uma outra pessoa que poderia ter destruído muito mais pessoas. Enfim, não sei, eu não posso, né, falar sobre esse ponto de vista porque eu sou uma terráquea aqui, coitadinha, que não enxergo nada. Mas vocês afirmam que existem pessoas que às vezes vêm num papel... Sim, claro. Horrível. Sim. É o papel dela. Não necessariamente é papel.
Isso é uma coisa importante. O papel, a experiência, ela vai ser feita como um alicerce de um processo. Ou para um tratamento kármico dessa pessoa, algo que ela fez Sim. e que está em uma resolução. Ou também para um aprendizado. Então a gente não pode, e isso é uma fala muito importante, muito séria, que é não julgue para não ser julgado. Porque vocês normalmente conhecem apenas uma face da pessoa, um Exatamente. rosto. Mas você não conhece o rosto dela nas outras situações. Sim. Às vezes a gente pode visualizar uma pessoa e julgar ela exatamente por aquilo que está sendo mostrado naquela máscara. Naquele momento também, às Naquele vezes, né? específico, né? Saindo até um pouquinho dos estelares, eu gosto muito de Hecate, que a gente estava conversando antes Ela aqui, tem né? No aparecido comecinho. muito em vários discos que eu tenho feito. Porque Tá mesmo. ela é a chamada deusa das mil faces. Então, é os Dos mil espelhos, rostos, né? os espelhos. E ela vem mostrar assim que você tem que viver o espelho da tua essência. Você não precisa usar as mil máscaras. Mas você também tem que entender que as outras pessoas também têm mil máscaras. Uhum. Então a gente vai olhar uma pessoa de um ponto de vista e na perspectiva daquilo que eu aprendi, da minha opinião, Uhum. isso meu mentor uma vez falou assim, opinião só serve pra pessoa que Pra não nada, pra curou. falar a verdade. Não, a opinião serve. A opinião fala muito do que tá no coração da pessoa. Sim, das experiências das dela, experiências né? dela, não com respeito ao outro. Uhum. Que ela tá opinando com respeito ao outro, na verdade ela tá falando pra ela mesma. Dela, Ela tá falando dela, É. né? Então a opinião vai estar subjugada àquilo que você teve de aprendizado, aquilo que você vivenciou. Então, quando você aponta o dedo para uma outra pessoa, na verdade você está apontando a máscara que está dentro de você. Porque você está enxergando aquele Tem ponto de aquela- vista, você não consegue ver aquele nenhum ditado, outro, né? Que você Isso. aponta o dedo, mas tem 3 pra ti. Mas tem 3 para você, né? Então, Você tem... quando você tem essa posição, e isso vai ser também um dos ensinamentos do Comando Shankar, a começar a perceber que somos um coletivo, mas também não somos um coletivo que só vive nas estrelas. Porque tudo lá parece ser muito bonito. Não. Sabe o que eu fico pensando? Será que é também? Eles devem ter os perrengues deles, né? Tem. Ah, por isso que a gente tá aqui Porque encarnando, pra curar isso perrengues também. diferentes, mas são É, perrengues. tô pensando, né? deve ter uns perrengues lá Cada em nível de cima dimensão também. tem suas questões. Olha, vamos pensar assim. Vamos pegar um aluno do ensino médio. Quais são os exercícios que ele tem que fazer em sala de aula? São específicos daquele nível, certo? Vamos Sim. dizer que esses são os problemas. Tem alguns que ele vai saber resolver, tem outros que vai tirar Vai zero. ficar, né? Vai ficar ali. Tem uns que nem no primeiro ano Não conseguem. vai. Nem no primeiro ano consegue. Aí tudo bem, ele chega na graduação. Ele definiu que vai fazer uma área de engenharia. Os problemas matemáticos mudaram. Eles ficaram mais complexos. Portanto, a gente pode traçar esse mesmo princípio. Aqui na matéria, nós temos uma série de problemas, questões? Temos, é claro que temos. Mas o nível de complexidade desses processos não é o mesmo que está nos outros níveis. Por isso que é uma escola de aprendizagens, uma escola de experiências. Vocês estão evoluindo na complexidade. Só que às vezes, para você solucionar um problema que ele parece uma matriz gigantesca, absurda, você precisa do ensino lá do ensino médio. Às vezes aquela solução lá do ensino médio é que vai te virar dar a chave, resposta. né? Aí o que vai fazer um ser estelar reencarnar num planeta de terceira dimensão? Muito amor. Amor Voltar próprio. no livro lá. Voltar no livro, muito amor para querer Reler. compreender esse processo e reler Sim. isso. É tipo o problema dos 3 corpos lá do seriado, né? Que eles precisam Só que das pessoas aqui pra... é interessante que isso levanta resolver. alguns pontos, né? Porque, tipo, monadicamente falando, eles já têm acesso ao seu todo. Então, eles podem só vir aqui, ó, acessei aqui o Mauro, fazer o download aqui. Já mudou lá. Porque não existe tempo. Tudo é ao mesmo tempo. Tudo é sobreposto. Tudo são camadas. Então, eles já trocam essas informações. Então, o processo ele é contínuo. Conforme a gente vai despertando e vai ancorando essa consciência aqui na Terra, a gente vai expandindo o processo da experiência. Como? Mudando os velhos moldes da velha era, até porque nós que estamos encarnados neste momento do aqui e agora, nós estamos vivendo 2 épocas específicas. A gente está vivendo um fim de um movimento antigo e dando início a um novo movimento de unicidade, como o João bem falou, de coletivo, que é a premissa maior do Comando Shankar. E uma coisa que é bem interessante que você estava falando de, tipo, pessoa encarnada e tudo mais,
Algo que o meu eu superior e o comando já me falaram várias vezes, sempre frisa essa tecla pra mim. A missão é de A a Z. Você não necessariamente, eu tenho que ser um terapeuta. Não necessariamente. A cura ela é levada dos jeitos mais sutis possíveis. Às vezes, sei lá, o seu vizinho só passa e sorri pra você, bom dia. Cara, isso já é uma cura. Uhum. Pra quem nunca recebeu esse tipo de Sim. carinho. Ou sei lá, tirou uma nota baixa no colégio, tá mal, é um professor legal, pô, deixa eu te ajudar, te dar um abraço. Já é outra cura. Então, os sirianos, eles trabalham muito com esse filtro da empatia. Né? E isso acaba sendo às vezes uma faca de dois gumes. E quando a gente tá aqui na experiência e não sabe a nossa essência, né, de quem nós realmente somos, de um jeito prático, densifica. Aí vira aquele famoso esponja. Em Uhum. vez de ser filtro, né, a antena que somos, porque aqui eu estou só sendo um canal. Eu tô me comunicando com o meu coração, mas quem tá falando é a minha consciência maior, meu superior passando as coisas. Só não tô mudando a voz. Uhum. Né? Assim como o João também tá passando as energias. Mas é importante a gente ter essa noção. E a humanidade está indo para esse caminho. E não só o comando Shankar, mas muitos outros comandos em coletivo. Isso é uma coisa que é muito bacana de falar. Porque o nosso comando, ele é uma grande variedade de junções de tribos, espécies, agrupamentos, linhagens, raças. E não só sirianas, né? Não só siriano. É. Começou lá. Isso Uhum. mesmo. Mas tem muita gente, cara. Tem Pleiadiano, Andromedano, Arturiano. Tudo que você possa imaginar de setor estelar atuam ali. Até os Assim, elefantinos. exatamente. Assim E como a uma gente em outros dúvida também, comandos. os desencarnados do planeta Terra também fazem parte do comando? Sim, Sim. Por exemplo, o pessoal do nosso lar, dos lares sim, aqui, sim. né? Tem Humanos desencarnados também Olha, participam. eu posso falar da minha experiência pessoal. Na época da Ah, pandemia, que estava naquele auge da pandemia, né, nessa época eu fazia parte de um instituto de meditação. Eu fui convidado, né, nas minhas projeções durante o sono, a trabalhar no que seria nosso lar. Eu estava ajudando com o desencarne de criança. uhum. Então eu ficava num espaço que era um hospital, aí tinha sempre um cara tocando piano, muita criancinha, e eu ficava ali plasmando brinquedo. Né, eu tenho uns pokémons desde pequeno, né, que meu pai me dava, e eu tinha essa referência, então, porque é a franquia mais vista Pô, do as mundo. crianças devem ter ficado com raiva, É. né? Não, eu Só plasmava, eu Pokémon? ficava brincando Só com eles. Pokémon? Ô, mano. Não, tinha outras coisas, Eu né? gosto, Não. eu Tinha gosto do futebol, um monte de Mecanimais, coisa. eu gosto do My Little Pony, esse eu fiz Pokémon. Aí ele vem com Pokémon de novo. Ela veio chato do Pokémon. Ah, não. Puxa. Mas foi um trabalho muito solidário, porque as almas que estão vivendo esse Legal. papel, elas acreditam que são isso de fato. E aí, quando desencarnam, não tem a vibração para se reconectar a nível estelar. Você tem toda uma escadinha da consciência do seu todo. E quando você realmente lembra, quando eu digo lembrar, não é tipo, eu sou de Sirius, sou das Pleiades. Não, é você entender essa energia no seu coração. Você é essa frequência. Você pode tentar fugir, você pode tentar negar, você pode tentar ser o mais inseguro que seja. Eu falo pelo meu caso, eu tentei negar. E tentei muito. Por quê? Porque eu não queria acreditar que eu era merecedor de ser quem eu sou. Eu já sou isso, eu sou o meu eu sou. Então eu só precisava aceitar e vibrar essa energia. A partir do momento que eu fiz isso, eu religuei com as outras dimensões. Aí vem os sonhos, as projeções, aí vem a nave lá, que eu tava até falando pra Larissa esses dias. Falando agora, na verdade, vindo no podcast, que eu falei pra ela, pela primeira vez, né, que tem meu avatar galáctico, o comandante Aldarani, tem até uma pintura mediúnica que a Larissa fez lá na página dele, né, que ele é um anjo felino. Que legal. E eu já fiz vários trabalhos conduzindo o pessoal pra minha nave, a BL-12, a nave de cura. E só agora que eu fui ver como ela é. Ela não é a nave de Discord, ela é tipo uma flor de lótus, ela é meio líquida, ela é azul com prateado, e ela é o tamanho de uma cidade gigantesca, assim, flutuando. E eu fui. Agora eu tô tendo, não diria merecimento, mas É. consciência pra trazer a memória, porque eu já estou lá. Então, o nosso objetivo maior de semente estelar encarnada do comando Shankar, desse filtro, é fazer esses ajustes frequenciais desses portais intergalácticos, nossa presença limpa isso, para que as memórias desçam. Você já é seu superior, você já é seu superior, João já é o superior. Isso tem que lembrar. E não é lembrar de tipo, eu lutei nas guerras, eu não sei o quê. O que fez? É o que você representa. É tipo um cristal, sabe? A energia crística é isso, é um cristal, é uma energia que está ali codificada. Sirius é um portal da energia crística, a estrela mais brilhante, então os seres já carregam essa codificação. Se você acessa isso de um jeito consciente, você já vibra, você já emana. É igual ter uma ametista aqui na mesa, um quartzo branco, você vai sentir, você vai sintonizar o quartzo verde aqui, enfim, Ô, Mauro, é bem bacana esse isso que processo. tu me falou uma coisa que chamou a atenção, né? Que do nosso lar ali, dos desencarnados. Uhum. A grande massa, né, das pessoas que morrem, encarnado, desencarnado, não tem noção nenhuma Não. disso que a gente tá falando, Não. né? Tá Mas todo tem mundo... camadinhas. Mas, então, assim, é muito mais fácil tu ter essa noção aqui, porque aí, quando tu morre, tu encurta esse caminho de ter que fazer esse despertar. Exato. Porque, pelo que eu entendi, depois de morto, Mas desencarnado, as pessoas têm esse ainda...
esse trabalho a ser feito, né? Hoje em dia tá mais sutil o processo, mas vou te explicar como eu aprendi. Pelo Akashi nas minhas meditações. Nosso corpo tem 7 chakras, certo? Tem os 7 principais. Cada um deles é uma vibração frequencial X com o planeta, assim como o planeta também tem. Se você tá com questões atreladas ao chakra básico, energia de sobrevivência, tipo, dinheiro, não sei o que e tal, guerra, desencarnou, você vai para um plano astral consciencial referente a essa camada frequencial. Por quê? Você vibra isso. Sua dificuldade tá ali. A talminha vai ficar ali. Aí você entendeu essa energia, entendeu essa vibração? Subiu mais um passo. Aí você vai pro chakra sacral. Você vai para uma energia de fluidez, jogo de cintura. Você começa a ver o que você não fez. Claro, falando assim, parece que é devagarzinho, dura décadas, mas lá a visão do espírito não tem tempo. Então é tipo, é um estalar de dedos para nossa percepção encarnado. Para o espírito tem a forma deles de interpretar esse deslocamento de tempo. Mas lembrando, o tempo não existe, não linearmente. Terminou ali, subiu pro plexo. Plexo vai ter o quê? Seus medos, seu poder pessoal, sua luz. Ali você vai ver seus medos em vida, das suas encarnações, vai ver também a sua luz. Num setor que, pelo menos quando eu fui lá experienciar nessa camada dimensional, era como se fosse um deserto. Tinha muita energia de cigano, né? Mas pelo menos é como eu experienciei. Passou por isso. Quarta camada, cardíaco. Caboclo, mata, aí já é o astral superior, você já tá num lugar melhor. Aí já é um lugar mais integrado com o planeta, já é um lugar que você começa a ter um mínimo, tá? Eu digo mínimo porque os seres não se mostram assim. Só se você já tem uma conexão maior, que eles já se mostram de forma levemente pro estelar, mas a nível energético, não de aparência. Resolveu isso? Aí foi pro próximo. Aqui você vai começar a se conectar no laríngeo com a tua essência. Muito se fala da criança interior. Por quê? Porque a criança, ela magnetiza a essência do eu sou. Então você já vai começando a fazer esse caminho. Chegou no mental? Aí chegou no nosso lar, que seria o espacinho entre aspas, que você já tem uma visão do todo. Já é uma consciência de, pô, sou um espírito, tô numa ilha. E existem várias ilhas adaptadas ao nível de consciência de cada crença. Por exemplo, você é extremo católico, é extremo hindu, é extremo... Existe para não ser agressivo a transição do espírito. Chega lá e fala, vem aqui, meu amiguinho, vamos conversar. É. Vamos E conversar. a cereja do bolo, né, para finalizar esse Mas que assunto, legal isso, né? é ótimo, É. porque não é nada agressivo, né? Muitos têm aquela crença de. No passado se tinha muito isso de, Deus é punitivo e tal. Não existe punição. Só existe acolhimento e consciência. É você com você, porque é uma experiência, como o João estava falando. Exatamente. E as almas sabem disso. Tem planos de almas que são coletivos, planos de almas que são regionais, planetários. Mas só pra finalizar esse último assunto, senão a gente entra em outra coisa que eu me empolgo. A cereja do bolo. Você tá desperto aqui na matéria. Lembrou do teu superior, lembrou do teu avatar galáctico, lembrou da tua moda, lembrou de quem tu é. Conectou. Você já vai direto, daqui pra nave. Você já vai para umas cidades e uns planos etéricos mais sutis. Você pode passar na Shambhala astral, que seria um espaço acima de nosso lar. Lá já é cristal líquido. Isso. Lá já é maneiro pra caramba, porque já tem interação extraterrestre. Você começa a ver como eles realmente são. Não é agressivo pra consciência humana. Porque até nosso lar, né, eles têm todo um filtro pra realmente não ser agressivo. Porque em vida, pelo menos atualmente, hoje em dia tá tendo uma política melhor a respeito dos estelares. Sim, Mas no bom. passado pensava o Nossa. quê? Invasão, Sim. guerra. As almas levam essa memória. Sim. Elas esqueceram da origem monádica e da Hollywood super-alma, tratou de deixar isso bem, Claro. né? né? Foi Botar medo Não nas é? pessoas, né? isso. Foi o quê, João? Foi o movimento. Foi Pra o tentar, digamos assim, dissociar dessa conexão, É. né? Principalmente com o Comando Star, né, cara? Sim, principalmente com o Comando Star, até a Neva, ela sempre explica, né, que o termo Comando Star, ele foi colocado de tal forma que era para as pessoas terem repulsa, não se conectarem. Então, quando alguém falasse o termo Comando Star, Comandante Star, Era pra ter medo. não tem conexão, que isso daí não existe, que isso é uma coisa ruim, é extremamente negativo, também foi uma bandeira de trabalho. É né? literalmente o Arcanjo Miguel. Coisa ruim. Pois é. Mas é interessante quando a gente Terrível. começa a falar das cidades astrais, né? Que a gente, principalmente com a visão de nosso lar e dessas outras ilhas de tratamento, né? De atendimento, a gente acostumou com a ideia assim, vai ter um monte de maninhos, todos vestindo branco, É. maravilhosamente lindos, né? Uma música. Eu já não tenho roupa pra ir, porque roupa branca. Eu também, tamo junto. Eu tenho esse ano novo, certo? Então, Sério, eu ano novo certo, né? Então, só que Aí tu imagina um som ambiente com umas umas caixas de som voando, assim. isso, umas coisas Música assim, clássica. música clássica e tal. Tá, Não é bem isso é tranquilo, na adaptado verdade. para o nível de É bom. É bem consciência leve. que está sendo consciência humana.
Quando você começa a entrar nesse próximo estágio, que é a principal questão, né? Para onde você vai no seu desencarne depende do seu atual estado de consciência e das suas Frequência. crenças. Se você começou a ter um desapego com respeito a crenças e uma expansão da sua consciência, aí você vai começar a se liberar de alguns certos processos durante a etapa de desencarne. Né? Aí a pergunta, tá, mas o que o Comando Shankar ele vem atuar aqui na matéria? O que ele vem fazer? Auxiliar no processo de expansão da consciência pelo estrado do relembrar. Perfeito. Olha, existem seres com traços de felinos, existem seres com traços de golfinho, existem entidades que vão ser muito mais parecidas com os humanos, mas que vão ter leves traços felinos. Então vocês têm que relembrar. Muitas vezes pode ser até, entre aspas, agressivo para algumas consciências. E As realmente pessoas são vão no olhar e início. falar, não, isso daqui é um absurdo, isso aqui não existe, e vai brigar, vai fazer, mas vai passar 2, 3, 4 meses, e a própria pessoa vai começar a notar assim, tá, mas eu comecei a ter sonho com esses seres. Eu comecei a ter uma conexão com isso, e esse também é um dos outros papéis, né? Essa No conexão astral. comando, se a gente for ver, tem várias geometrias, tem as pinturas da Larissa, né? Para que serve aquilo ali? Por que a gente coloca aquilo ali? Não é apenas como um veículo de divulgação do nosso trabalho, mas um pedido do próprio comando. Sim. Mantenham essas estruturas para que quando as pessoas olhem para aquilo ali, iniciem processos de conexão não agressivos. Vai gerar dúvida? Claro que vai gerar dúvida. Mas já é o Sempre começo. gera. Mas já é um começo. É uma sementinha, né? É uma sementinha, isso. E aí, quando a gente começa a expandir desses níveis de consciência, aí vem as grandes cidades astrais. Vem Shambhala, vem Agartha. Aí a gente começa a identificar as cidades sobre o Egito, Luxor, né? sobre a Índia, Uhum. sobre a Amazônia brasileira. Ali a gente tem uma grande cidade astral etérica com felinos vivendo ali e gostando de experienciar a matéria, representando Sírios também. Aí a gente começa a ver que essas cidades astrais estão cheias de movimentação extraterrena. Então, muito vai se falar assim, não, eu queria entrar em contato com eles agora, não sei o quê. É a fala que a gente sempre já fez no comando, todas as lives a gente faz. Se olhe no espelho. Isso. Já é o todo. Não, mas eu queria Já entrar tá em ali. contato com o estelar. Ué, mas primeiro, o teu planeta está no sistema estelar. Você é estelar, né? Então, tecnicamente, por mais que seja um humaninho, você já é estelar. Então, se você não se identifica com isso, primeiro, você não identifica que o corpo que você está utilizando, ele já é estelar, você não tem como expandir da consciência para compreender que seu espírito também o é. Tipo, Isso é os principais. porque a jornada ela começa com autoconhecimento. Eu não cheguei no meu superior assim, tipo, cheguei e pronto, acabou. Não, eu queria entender o Mauro. Queria entender por que eu saía do corpo. Por que eu me projetava. Por que eu tinha dificuldade de sentir as coisas e eu ficava absorvendo. Por quê? Eu fui me olhar no espelho primeiro. O resto foi consequência. Porque, por mais que seja novo, da minha perspectiva, enquanto um avatar de meu superior encarnado, é um relembrar. Sim. Isso em algum momento a minha mônada já experienciou, porque existem diversas linhas de tempo onde a experiência em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então eu vou me sintonizando com frequência. Tanto que a cada dia, quando a gente dorme, desdobra, vai pro seu todo, vai experienciar no astral, você está literalmente morrendo e renascendo. Ali é um processo de desencarne. Então toda noite todo mundo renasce, todo mundo expande, todo mundo se reinventa, né? Interessante. Pessoal, do comando, assim, como que vocês se organizam? Porque cada um tem um papel que eu acredito ser bem importante, né? Tu tem teu papel, o Mauro, o Rafael, que não tá aqui, Sim. tem um papel, e a Lari, né? Como que é essa organização para dizer, olha, cada um tem a sua funçãozinha, ou não tem, é só Bom, intuição? Você diz de empresa ou você diz Não, De atuação. a atuação de como um todo, vocês tá bom. dentro do comando, assim, eu atuo com o meu superior tal, ele tal. Quer que fale? Pode falar, fala você primeiro. Vai você, vai você. Do meu ponto de vista, eu gosto de falar assim. Bom, dentro do comando, os 4 têm o papel de atuar com os processos de intuição e conexão, né? Os 4 vão estar fazendo esse trabalho, digamos assim, primeiro interno. Nada do que a gente faz com as pessoas, com o que a gente apresenta, é feito assim, vamos fazer. Não. Primeiro é recebido pelo nosso grupo,
nosso grupo passa pelos processos e trabalhos para, na sequência, ser repassado ao público. Então, até mesmo o trabalho de reconexão com o superior foi assim, né? O Mauro, ele é uma pessoa que traz muita informação. Então, fazer um atendimento, digamos, de registro acástico com ele, que é a principal forma que a gente traz informações e foi o nosso aprendizado. A gente fala que no comando a gente não teve, assim, tempo para captar várias fontes de informações e livros, né? A gente começou a receber registro acástico mesmo, os mentores entrando e falando, Download vindo. é A gente isso, aprendeu muito do é nosso esse jeito, aprendizado, é essa pelo nosso linhagem, comando, é pessoal. sobre esse processo, é isso que vocês vão trazer. Então a gente trouxe muitos registros, que já aí seria a minha área, do Mauro e a da Lari, né? A Lari é a nossa ancoradora por meio das pinturas. E também é a nossa organizadora fantástica. Céu em Virgem. É a nossa organizadora fantástica, né? Que dá todos os Tem direcionamentos. que ter uma mulher, gente. Vocês não iam Tem. dar conta, né, Lari? Não, e ela escolheu vir como mulher justamente por isso. Aham. Tinha que ter a mulher no grupo. Tem que ter uma mulher, gente. É bom. A gente é importante. Eu prefiro ter um... Demais. Não, eu gosto de ter homem também. Depende da hora e do local. Tô brincando, gente. Pra mim, tanto faz. Né? Então, a Lari traz muito o ancoramento das pinturas, também traz muitas informações, principalmente para os mentores vão falar, né? Comunicar. O Mauro, ele vai fazer muito resgate de informação. É a nossa pequena biblioteca. Né? Gente, ele parece uma E biblioteca. ele fala de um jeito assim também que parece que Aham, tem tanta eu olho pra informação. Parece um registro acástico em pessoa. Ele não erra, ele fala sem titubear. É o que eu falei, eu tô aqui conectado com o meu superior. Eu tô Então, só é. trazendo esse éter, esse caixa Isso pra aí. cá. Meu papel é esse, na verdade. A cura, né, que é da minha herança monádica, do que eu trabalho, meus registros são muito voltados pra cura. A cura vem com consciência. Curar-se é você perceber do processo que você está inserido. Como ele funciona? Tem processo que é físico. Como? Ah, quebrou o osso. Tá, tem um tempo para regenerar. Tem outros processos que são emocionais. Só de você tomar consciência e fazer um download, você já tem todo o arquétipo dentro de si para agir, para poder integrar, para poder curar, para poder manifestar o que você já é. Então, a cura ela vem com consciência e aí vem com informação pra caramba. Às vezes até eu canso, mas Imagino. a gente tá aqui pra isso, né? Ser esse canal, ser esse pilar. E que conselho que você daria? Eu sei que existem várias formas, né? Certo. De você trilhar o caminho do autoconhecimento, mas vamos ser simples para as pessoas. O mais simples possível. É, porque assim, eu acho importante, né? Porque às vezes a gente tá tanto tempo no negócio que a gente acaba dando conselho avançado para a pessoa. Falar, ai, vai meditar, vai fazer não sei o quê. E para as pessoas que realmente estão perdidas, elas não sabem por onde começar. E elas já estão interessadas, né, em entrar em contato com o eu superior. O que você acha que é o melhor caminho, assim? Olha, eu vou parafrasear aqui o João. Se olha no espelho. Primeiro começa se olhando, sentindo no coração. Porque tem muitos caminhos. A respeito da meditação, como eu falei, eu fiz parte de um instituto. Eu meditei por muito tempo. Eu tive muita técnica, muita vivência em cima disso. Só que de um tempo pra cá, a minha conexão tá muito automática. Eu já tô num ponto que eu já reconheço o meu todo. Claro, assim parece que é até arrogante, acho que reconheço tudo. Não. Mas eu já sei quando é essa energia pelo meu coração vibrando, vindo pelo meu laríngeo e assim eu vou manifestando. Se eu quiser, eu já até mudo o tom, mas não precisa. Só vou passando energia. Por quê? Porque a meditação ela já acontece o tempo todo. Isso. Né? Esses dias eu até mandei um áudio lá no meu grupo, Conhecimentos Atemporais, e no grupo do João Egrégora, o Núcleo do Conhecimento, que ele mudou o nome. Núcleo de saberes. Núcleo de Saberes, isso, ainda não peguei o nome. Sobre respiração consciente. Que você já faz isso desde pequeno, desde que você saiu do útero da tua mãe, tomou o tapinha ali, você já tá respirando. Meditar é respirar, é estar presente. E a presença ela vem com a prática. Uns vão ficar horas assim, tal, é um processo. Outros vão lavar a louça, e ali já tá sintonizado, é outro processo. Uns vão tomar um banho, outro processo. Uns vão correr na praia, outro processo. Então, ao meu ver, como alguém que já experimentou, que já foi ver, que já teve busca pela vivência para me entender, eu tive que botar a mão no coração, me olhar no espelho e falar, pô, eu quero isso. E também não tive a vergonha de tentar de outras formas depois, porque conforme você expande, você necessita de mais conhecimento. Conhecimento vira sabedoria quando você coloca em prática. Quando você vai botando isso em prática, você vai vendo como a sua vida vai mudando, como você consegue se conectar, né? Porque, tipo, no início, você não pode chegar assim falando, eu quero me conectar com os seres de Sirius, isso aqui, eu quero ver e tal.
Não vai ver, eles são muito sutis, é luz e tal. É bem mais fácil você entrar assim em meditação e ver um ser mais denso, porque vibracionalmente está perto do teu nível frequencial. Sim. É tipo AM FM. Então vai se trabalhando, você já é. Não tenha pressa para ser o que você já é. Você já manifesta. Você só está se redescobrindo. Então se permita ser quem é. Se amar. A missão é sobre amor próprio. Né? Agora falando, né, do Judá e falando do comandante Shankar, eles trouxeram justamente isso. Amor próprio. Né? A Neva até fez uma aula, que eu quero até citar o exemplo dela, que ela falou sobre o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. Se você for olhar de uma forma religiosa, uma forma de controle, pô, Deus vem acima de tudo. Mas se você olha na ótica do espírito, na ótica do eu sou, você é Deus. Cara, se ama acima de tudo. Sim. E se amar, eu entendo porque eu estou aqui encarnado, tá todo mundo aqui encarnado, né? É difícil, mas isso é só uma programação. Diz a lenda. Né? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo, agora eu não vou saber a parte específica do cérebro que tem isso, que tem uma parte específica que cria uma resistência a você fazer coisas que você não quer. Só que quando você faz algo que você não quer, com esse movimento de disciplina, o teu cérebro ele expande. É a fricção límbica. É. Tipo a banheira de gelo, né? Tipo Que isso. A prática da banheira de gelo, você acha que é só pela saúde, enfim, mas não, é você mostrando resistência. quebrando essa resistência. Falando, não, você vai ficar aí, fica quieto que você não manda em nada. E aí que entra a parte mais interessante. As pessoas, eu sou, por exemplo, acima do peso, não me encaixo no padrão de beleza. Já parou pra pensar que você quis isso? No teu DNA familiar, para você mesma desenvolver amor próprio por si e transcender uma questão com a sua própria aparência? Isso é algo que o João e o Zolgart, o superior dele, falam muito. Porque é um ensinamento de amor próprio. Não existe nenhum tipo de padrão. A única coisa que existe é o amor. E a cura tem duas opções. Tem pela dor, tem pelo amor. Sim. Tem pelo conhecimento, E a que ao humanidade meu vai ver... muito na dor ainda, né? mas ao meu ver, juntar muito conhecimento é dor. Por quê? Se você só conhece e não põe em prática, do que adianta? Sim. Você só vai se martirizar e vem a cobrança. Eu tenho que ser terapeuta. Eu tenho que fazer isso. Porque eu preciso. Como é que eu vou... Confusão Entende? mental. Gera confusão mental, perfeito. Porque muita coisa gerando no seu inconsciente. Deixa a programação lenta. Nós somos literalmente antena, um computador galáctico. A gente precisa estar alinhado. E o alinhado é com o sol e tal. Aí você já pode falar até melhor nesse processo. Até assim, né? Quando as pessoas começam a falar de autoconhecimento, né? Normalmente a gente traz a visão terapêutica do processo ou uma visão espiritual do processo. Eu gosto de trazer uma visão empresarial, né? É meio louco, mas tudo bem. E durante muito tempo eu trabalhei na área de produto, desenvolvimento de produto, dentro da empresa ali, né, que fazia. Comecei como estagiário, depois fui avançando na área. E uma das análises que a gente faz é a análise fofa. Sim. Sei. Isso. Pontos Sim. fortes, pontos fracos, oportunidades, E né? ameaça. E ameaças. Quando você faz essa análise de você mesmo, a gente está acostumado a fazer isso para uma empresa, para um produto, para um novo serviço que vai ser lançado, né? Faça para si mesmo. Quais são os meus pontos fortes? Eu não tenho nenhum. Então você tem um sério problema. Então o seu ponto forte é que você é crítico, bem crítico. Seu ponto forte é ser extremamente crítico comigo mesmo. Mas, quais são meus pontos fortes? Tal. Meus fracos? Tal. Eu julgo demais com respeito ao meu corpo. Esse é um ponto fraco. Isso você está se autoconhecendo. Vamos destrinchar essa palavra, vamos tirar ela do âmbito espiritual e levar a comunicar o que ela é. Autoconhecimento. Um conhecimento, um aprendizado que você está realizando. Você está ali retroalimentando esse aprendizado. Então, quando você coloca isso de uma forma, digamos, lógica, transformar de uma forma lógica, definir em tópicos, escrever, trazer essa informação, é que você vai começar a perceber. Cara, eu sou uma formiguinha atômica. Eu não consigo ficar sentado fazendo uma meditação de 1 hora. Eu fico ali mexendo, e mexe o braço, mexe a mão, e vai pra lá, pra cá. Aí começa a pousar mosquito. Isso, aí pousa o mosquito, você quer matar o mosquito. Passa com uma horna, assim. Aí fica assim, agora eu tô concentrada. Só que a sua mente fica, agora eu tô concentrada, Aí você fala, eu tô pensando. Não, pensei. Não tô pensando. Eu tô pensando. Agora eu pensei. Já era. Acabou. Eu sou assim também. Mas eu sou a pessoa que eu gosto de sentar com o meu computador aberto e escrever uma carta. E a carta é o meu momento de meditação e é o meu momento de conexão com os meus mentores. Tem mentor que já chega e fala assim, abre a carta. Já vai. Porque É fluido. é a forma de se caminhar.
eu me conheço a ponto de entender que uma meditação não vai funcionar para mim. Eu tenho essa plena certeza. Mas se eu estiver na bicicleta, na academia, pode ser que as ideias e as intuições comecem a fluir. Então, se conhecer, primeiro passo, tira um pouco da nuvem de purpurina. Tira um pouco de lá e joga um pouco mais no lógico. Tenta se compreender. Existem ferramentas para isso. Análise SWOT, análise fofa, perfil comportamental, perfil de persona. Quando você começa... Enneagrama das personalidades. Diagrama de personalidade. Então você tem várias ferramentas que são bem lógicas, mas que elas conseguem te dar uma bússola para esse mapa interno. Sim. Um mapa numerológico, um mapa astral. Não, mas esse ajuda daí bastante. você já tá indo pra frente. Mas ajuda também. Sim, né? ajuda. Claro que ajuda. Mas assim, o ponto assim, que eu tô trazendo é para aquela pessoa que nunca fez nada. Pra ela começar, né? É aquela pessoa que, cara, eu nunca vi nem signo na vida. Mas eu tô querendo entrar nesse caminho de conhecimento. Conectar. Mas sobre isso, tem uma frase que uma vez a figura do Judá, que é essa consciência, né, o superior Cristo Jesus, que falou pro meu superior, eu tô sentindo muita energia dele, ele tá falando, fala essa frase, tá bom, então eu vou falar a frase. Qual foi o ensinamento que ele passou, né? Quando ele chegou para mim, ele falou, se você quer ser um sol e quer unir sóis, primeiro seja a noite. Então, para todas as pessoas que estão aprendendo, já tá no caminho. Porque o autoconhecimento, ele é um chamado. Ele é um grito da tua essência. E ele é um grito silencioso. Eu fico todo arrepiado. Porque ele ecoa por ecos. Ele ecoa por dimensões de dentro para fora. Justamente por esse caminho dos chakras. Até chegar no coração, que é o núcleo. Até que ele fica tudo... Aí vem a coragem. Aí vem aquele impulso. Aí, pô, vou marcar um registro casco. Pô, quero me entender. Isso. E aí você já tá na jornada. Né? É o tal do despertar, né? E você falou uma coisa que parece boba, né? Que você falou da louça. Só que eu comecei a entender o que era presença. É? Porque a Monja Coen, assim, lá em 2000 e sei lá quanto, assim, lá, eu ouvi um podcast dela, não sei, dela falando sobre você ter presença. E ela falava, quando você estiver lavando a louça, você sente uma bucha, você sente a textura da bucha, sente a água caindo na sua mão. E isso me ajudou total a entender o que é ter presença. Que bacana, você aprendeu isso com a Nas monja. coisas simples. Eu aprendi com a monja Larissa. Falando isso pra mim. Mas Lavar a sabe uma louça. coisa que até outro dia um mentor chegou Vamos fazer. próximo e falou assim, querido, repassa ao público. Desaterramento não é só você estar buscando uma espiritualidade em excesso. Sim, a gente tem isso e você realmente vai entrar em desaterramento. Mas o desaterrar é uma falta de atenção para o agora. Então é independente. Se você só está focando no nível espiritual e você está esquecendo de viver o agora, desaterrou. Mas se você só está mexendo em uma rede social e não está fazendo mais nada, Também. você Ai, que desaterrou. Se você está fazendo, digamos, lavando uma louça, mas você está pensando em 25 outras coisas para fazer, menos no estado de lavar a louça, você está desaterrado. E é o que a gente tá acostumado. A gente não tá. É comum pra gente isso, né? É a ansiedade, né? Você tá lá na frente. É o né? excesso de futuro. É, o excesso de futuro. É o excesso de futuro. E é bem difícil isso. Estamos de volta, agora estamos aqui com a Larissa, ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho dela. Larissa. Seja Gratidão. bem-vinda e bora lá. Bora lá. Falando um pouco ainda, dando continuidade para o que os meninos trouxeram, a gente estava falando sobre o papel do Comando Shankara aqui. E a gente está aqui para ancorar luz, para ancorar conhecimento, e isso também envolve trazer uma série de informações. Como o João comentou, a gente não teve muito, entre aspas, tempo de estudar em termos de ler, sei lá, 60 livros, que às vezes pessoas que estão no ramo da espiritualidade tiveram anos, 40, 50 anos para ler. A gente não teve isso. Mas foi muito interessante o processo, porque quando a gente começou a acessar os registros e a dialogar com os mentores, eles mesmos foram dizendo, esse assunto aqui que eu tô te trazendo, que você tá entendendo, vai lá no livro tal. E aí a gente ia no livro e tava ali. Então, a gente foi aprendendo a confiar nesse processo. E eu tô entrando nesse ponto porque, recentemente, de uns meses pra cá, algumas pessoas têm procurado.
O João, ele tem algumas ferramentas canalizadas, como a câmara da egrégora das conchas, o protocolo de ativação de Néfertem. O Mauro também tem uma técnica que ele está trazendo, que é a câmara dos Elixate. Eu tenho o Sir, que trabalha com os intraterranos. Então, muita gente chegando e falando, estão me passando um sistema, o que eu faço? Porque a pessoa fica procurando teoria. A gente está acostumado a ir atrás de um curso, por exemplo, para aprender alguma coisa, para ter uma base. A partir dali, a gente vai desenvolvendo alguma coisa. Só que existe uma dificuldade muito grande das pessoas confiarem naquilo que está sendo trazido para elas. E elas ficam buscando esse respaldo na teoria. E esses dias eu fiz uma mentoria com uma pessoa, né? A pessoa pediu a mentoria justamente para entender como foi o processo de canalização do Sir. E eu falei pra ela, você precisa entender que você não tem que procurar uma teoria de base pro teu sistema. O teu sistema é a base do sistema. A teoria, ela vai ser complementar a isso. Então, eu acho que talvez um dos maiores papéis do Comando Shankar e de nós aqui enquanto representantes desse comando é quebra de paradigmas. É fazer as pessoas pensarem fora da caixinha. Porque quando a gente segue muito o padrão do externo, a gente ainda tá procurando um guia. A gente ainda tá procurando um mestre. E é uma insegurança muito grande você olhar pra dentro e entender, ok, então eu vou seguir pelo meu próprio caminho. E por que a gente tem esse boom também de ferramentas? Porque são energias diferentes, frequências diferentes. Cada pessoa precisa de uma energia diferente. Não é toda pessoa que vai se conectar com o atendimento do João, ou com o atendimento comigo, ou com o atendimento com o Mauro, e assim por diante. Tem pessoas que precisam de uma coisa mais prática, mais conectada com a vida diária. Poxa, olha o Rafael aí. O Rafael, ele traz uma ideia totalmente diferente do que são as empresas da nova era. E a gente tem uma coisa dentro do Comando Shankar também, que é o seguinte. Quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas se prendem muito, de fato, ao lado espiritual da coisa. Mas esse mundo aqui, ele só vai mudar quando a gente fizer alguma coisa nele. Não adianta a gente só ficar mexendo os pauzinhos no astral. Então, nós queremos uma nova era, nós precisamos construir essa nova era. São empresas de uma nova era, é uma política de uma nova era. São questões públicas, questões sociais, questões materiais de uma nova era. A gente precisa se alinhar com essa frequência. Acho que o João pode falar um pouco, por exemplo, da questão ambiental, que está sendo trazida muito forte para ele. Sim. No meu caso, o meu alinhamento ele faz parte de um processo de conexão com Gaia, propriamente dito, né? Até a última vez a gente teve aqui a canalização da própria. Então, é trazer esses aspectos e informações que vão estar alinhados à tua estrutura frequencial propriamente dita, né? Não adianta. Aí vem aquela questão, né? Não adianta eu querer, sei lá, eu tenho alinhamento com 10 laranjas, mas eu tô tentando buscar um alinhamento com 10 bananas. São totalmente diferentes. Não vai estar alinhado ao teu processo, ao teu propósito, ao teu coração. Quando a gente fala coração, não olhe o órgão bonito que tá ali pulsando. Ele é lindo, maravilhoso, porque se não pulsar, dá ruim, né? Esse é o ponto. Mas olhe a tua essência que habita ali. É ali que vai estar morando o teu propósito, a tua missão, a tua maior frequência de alinhamento com o que você tem que fazer. E como é que a gente reconhece isso? Aquela famosa sensação do coração quentinho. Você tem uma coisa que é a definidora, porque sempre vem. O pessoal vem fazer o atendimento e fala, eu quero saber minha missão e meu propósito. O que deixa teu coração quente? Tem mentor que já nem mais responde essa pergunta. Ele já pergunta, o que teu coração diz, filho? O que você faz? Mas você faz com amor. Você faz assim, com um sorriso no rosto fazendo. Essa semana veio eu tava vendo um vídeo que o cara falava assim sobre autenticidade, né? Que a autenticidade é o seu propósito, enfim, resumindo o vídeo. E ele falava assim, cara, o que sempre te criticaram desde pequeno? Pra mim foi, você fala muito, cala a boca. Até hoje, até no curso de mestrado de Reiki, a gente chamaram minha atenção por causa de ficar falando. Eu não consigo parar de falar. E aí eu achava que isso era um defeito. Eu tentei melhorar isso a minha vida inteira. E aí, na hora que eu entendi que isso, na verdade, era o meu propósito, vamos dizer assim, recebi um convite da minha amiga aqui para fazer o podcast. E aí, que coincidência, não? Tipo assim, justo aquilo que criticavam em mim. Foi podada, né? É, o que me chamou a atenção, né? foi que ela falou...
Porque, ó, a ideia do podcast, quando vem isso que a gente falou, né? Eu tava também na academia, Aí, ó. porque eu sou muito ar, eu não sei meditar, mas eu tava lá e veio aquilo. Vou fazer um podcast. Vai se chamar Na Fogueira com Elas. Beleza. Assim comigo. Eu na bicicleta, mesma Já coisa. veio todo o podcast Na Fogueira com Elas. Deu uns 2 meses, eu tava no mestrado Reiki, ela fala assim, eu sou comunicadora, me formei em comunicação. É ela. E aí a gente viu que a data de aniversário era praticamente a mesma, que ela é do 30 de agosto de 1982. Eu sou do dia 31 de agosto de 1982. Bateu. Nossa. Vocês estão pensando, nossa, como elas são velhas, né? Não, como elas são não. conservadas e gostosas. Conservada, que isso? Ô, louco. Imagina, velha. Mas assim, essa questão que tu falou do que faz o coração vibrar, né? Do que tu gosta de fazer, eu acho que é muito verdade, que bate muito com isso. E... Desculpa, então. Mas é muito importante você falar de autenticidade. Por quê? As pessoas, mesmo quando a gente fala de mediunidade, as pessoas acham que é tudo igual, né? Ou que o que funciona para uma pessoa funciona para outra. Não é assim. Dentro do nosso grupo, por exemplo, o Rafael, ele é um cara totalmente intuitivo. Ele acorda de manhã e desce aquele tubo de informação para ele. É assim que funciona. O Mauro, no início, ele se conectava muito através da meditação, no sentido de você parar e respirar e receber informação. Mas ele também, por exemplo, através da atividade física, né? Ou lá lavando a louça, né? Se a gente olha... Depois eu fui começando a entender isso, porque a gente recebeu um monte de informação. E aí, com o tempo, as informações começaram a fazer sentido. Isso é uma coisa que eu refleti essa semana, eu nem falei para os meninos, já falo aqui ao vivo. Quando a gente fala, por exemplo, das consagrações da emissão missionária, que é o 3º item da tríade sagrada da Neva, dos Sementes das Estrelas, que ancora o Avatar e tudo mais. Você tem uma consagração que é de Mestre Reni, Mestre Voz ou Mestre Guia, né? E geralmente... a gente está falando ali de polaridade, positivo e negativo. Então, o mestre guia é aquele que trabalha mais com... aqui não é negativo ou positivo no sentido de luz ou sombra, tá? São só polaridades. Então, você tem o mestre guia, que trabalha mais com o lado positivo, o mestre voz, o negativo, e o mestre Reni, que trabalha com os dois. E eu entendi na prática que isso tem muito a ver também com os próprios processos de canalização. O mestre voz, ele traz de uma maneira tão profunda que é um processo que acaba se tornando muito inconsciente. É aquela incorporação mesmo, de você olhar para a pessoa, por exemplo, quando o João está canalizando. Você sente totalmente a energia. Sim. O Mauro, ele consegue transitar entre os dois. Ele é mestre Reni. Já eu sou mestra guia. Então, quando eu canalizo, para mim, sempre é um processo consciente. Não teve um único momento de canalização que eu fiquei inconsciente. Eu posso não me lembrar depois de alguma coisa porque não era importante pra mim. Era uma informação que estava sendo levada pra pessoa. Mas eu nunca fiquei inconsciente durante esses processos. Às vezes eu até pergunto, vocês não vão me desligar, não? Não vamos. Não. E a tendência é cada vez mais esses processos irem se tornando conscientes. Mas às vezes a gente precisa desse desligamento. Porque é quando essa energia, essa informação, ela é trazida de uma forma... assim, o mais cristalino possível. Assim, por exemplo, a gente pode canalizar de olho aberto. Eu posso simplesmente trazer uma informação aqui pra vocês, literalmente downloads de informações que vão vindo. Não deixa de ser um tipo de canalização. E isso é uma coisa também importante de falar para as pessoas. Diferentes tipos de mediunidade, diferentes tipos de canalização. O que é a canalização, né, Larissa? Explicar, assim, ó, tem muita gente que é isso, porque né? você tem processos de incorporação, você tem processos de acoplamento, você tem processos que é simplesmente uma informação sendo transmitida. Por exemplo, quando eu faço as pinturas, tem uma parte que ela é escrita, né? Pra mim veio assim, geralmente as pinturas mediúnicas, elas não necessariamente acompanham textos, tá? Foi algo muito particular que aconteceu comigo, porque eu já acessava registro. E como eu já estava ouvindo por telepatia, as informações começaram a vir. Então, quando eu faço esse processo da canalização escrita, chegou num ponto que o processo estava tão rápido que eu estava só digitando e trazendo a informação. E onde eu parei, falei, ué, mas será que... será que tá tudo certo? Mas sou eu digitando, é o ser falando. E aí eu comecei a ouvir a frase que eu tava digitando na minha cabeça. E o eu superior ficou repetindo a frase até eu parar e digitar exatamente o que ele tava falando. Então, o negócio já ficou totalmente automático.
E por incrível que pareça, às vezes a pessoa fala assim, eu não tô me conectando. Mas às vezes a conexão tá tão boa, tá tipo assim, num 5G, tá super rápido, ela não tá percebendo a transmissão da informação e ela quer barrar o processo. Exato. Mas às vezes eu falo por mim, porque eu comecei a canalizar tem final de dezembro. E acredito que o que eu senti, muitas pessoas que estão nesse processo sentiram, é o medo, sabe? Eu tive medo. O que é isso? Porque eu sentia fisicamente o meu corpo mudar, sentia a energia, sentia a minha energia subir, outra energia, um acoplamento mesmo. E será que isso que eu tô falando é eu? Será que eu tô louca? Será que... Sabe? Eu acho que o que é esse medo que vem, né? O medo nasce da falta de conhecimento. O medo, na verdade, é a insegurança. A insegurança. E aí tu pensa, será que é uma coisa da minha cabeça? Ou realmente, E não é né? só isso. É um medo de talvez você estar trazendo alguma informação que não seja verídica ou que possa prejudicar alguém. Sim. Eu tinha muito isso. Às vezes ainda vem esse medo, sabe? E um dia o Isamo, que é meu superior, ele tava conversando comigo e ele falou assim... Enquanto você ainda tiver essa preocupação, enquanto você questionar a sua conduta, enquanto você pensar se o que você está fazendo é ético ou não, enquanto você focar na energia que você está sentindo, você tem a certeza de que está no caminho certo. Porque a partir do momento que você parar de questionar isso e simplesmente fizer as coisas no automático, então aí você não está no caminho certo mais. Lara, eu acho que eu vou complementar com um exemplo bem clássico que a gente tem. Nunca me esqueci. O maior número de desencarnes por paraquedismo acontece com atletas profissionais, não com amadores. Por quê? O amador, ele vai observar todos os requisitos de segurança possíveis. Né? Ele vai ter cautela, ele vai monitorar até a mínima faixa que tem ali para aprender. O profissional, muitas vezes, não. Ele tá tão imbuído da coragem e muitas vezes também do próprio, assim, tipo, cara, eu tenho esse conhecimento. Autoconfiança, né? Autoconfiança, né? Cara, eu já sei isso. Só que é nisso que peca. Essa falta de cuidado. E é ter isso. Então, quando a gente tá falando de canalização, a gente sempre deve se questionar. Isso é importante. É importante para compreender. Peraí, eu tô me conectando certo? Deixa eu reler. Que tem mentor que é legal nessa parte, que ele vai lá e deixa você reler o texto para você perceber em que linha você está indo. Até que ponto você está chegando. De repente você vai ler alguma coisa e você... Tá meio estranho isso daqui. Isso é um trabalho de autocuidado também. Ser um canal, você tem que ser um tubo. Um tubo transparente. Visível a todos... que você está trazendo aquela informação e que por dentro não há impurezas. Só que você só vai ter certeza que não tem essas impurezas se você monitorar. Eu não conheço nenhuma empresa de limpeza de encanamento que não faça monitoramento dos canos. E esse é um ponto importante. A gente... não, mas eu estou trabalhando com a espiritualidade, eu fiz meus ancoramentos, eu fiz tudo aquele meu processo. Sim, os seus mentores podem muito bem trazer um espírito que seja obsessor para você ter um aprendizado. Para que você se aperceba. Deixar você ter um ataque, às vezes, né? E um exemplo também é... Você pode ter 30 ferramentas. Você pode trabalhar com 30 ferramentas diferentes. Adianta você usar as 30 ferramentas em você e não ter alguém para cuidar do teu campo? Perfeito. Você precisa buscar pessoas da sua confiança, pessoas que ressoem com você, para você também receber ajuda. Porque de que adianta você querer ajudar todo mundo, querer trabalhar para a espiritualidade e não deixar a espiritualidade cuidar de você também. Sim. Porque às vezes, da mesma forma que a gente precisa de um ponto de vista diferente, de uma pessoa de fora de uma situação para analisar aquilo, a gente também precisa de alguém que tenha um ponto de partida, um ponto de vista imparcial. A gente não consegue ver tudo, a gente não consegue sentir tudo. Né? E a gente também precisa de ajuda? Sim, e cada ferramenta atua num nível diferente também. Eu vou contar uma coisa interessante pra vocês. A gente gosta, às vezes, de dar uns exemplos pessoais, né? Teve uma época que eu não tava conseguindo dormir. Eu dormia muito pouco. Eu tava dormindo, assim, depois da meia-noite, acordando 4, 5 horas da manhã. E aí, durante o dia, teve um dia que eu simplesmente senti que eu precisava dormir. E eu não conseguia dormir. Eu deitei na cama e eu não conseguia dormir. Na hora, eu mandei um áudio pro João e eu falei, João, pelo amor de Deus, eu só quero dormir. Só isso, eu preciso dormir.
E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí ele falou, tá bom, vou ativar o PAN pra você, fica aí tranquila, vai dormir. Eu deitei, deu 5 minutos, eu apaguei, dormi mais de 1h30, acordei assim, nossa, que delícia. Tá tudo certo agora. A gente precisa aprender, em primeiro lugar, a pedir ajuda e aceitar ajuda. Em segundo lugar, sair também desse posto que não deixa de ser um posto de arrogância. Né? E principalmente quem é terapeuta, né? Porque a gente precisa muito de ajuda. Sim. Sim. Porque a gente está atendendo várias pessoas, mesmo com ancoramento, os respingos ficam, Fica. né? Claro que fica. E às vezes precisa desse suporte, né? Mesmo botando a carinha numa tela só, sem fazer nada, sem entrar em contato com ninguém. Não, a pessoa já tá te vem. vendo ali no YouTube. É energia. Já tá Atividade sujeito. física, por exemplo, ela transmuta energia residual no campo. É uma maravilha. Por isso que a gente também precisa da atividade física. Pra botar pra fora, né? Você quer ver uma coisa que é engraçada? Eu trabalho muito com registros para empresas. Eu gosto de entender que empresas. legal. E um padrão que é muito interessante. O que fica de energia negativa no campo da empresa? A reclamação dos clientes. Dos clientes. Reclamação é muito poderoso, né? É demais. Então, ó, vai lá o cliente e reclama que o atendimento não foi do jeito que ele queria. Não está dentro do escopo da empresa fazer aquilo ali, mas era do jeito que ele queria. E ele começa a reclamar, ele começa a atacar. Ele ataca preço, ele ataca a forma do atendimento, ele ataca o produto e começa uma série de ataques. Toda essa energia fica no campo da empresa. Quando a pessoa ela entra no âmbito da empresa, funcionário. Quantas vezes não abri um atendimento em que a energia negativa densa era o funcionário, mas ele estava bravo com a empresa? Não, ele estava bravo consigo mesmo. Ele estava com raiva de onde ele estava na vida. E jogava toda essa energia no campo. Isso vai acontecer com o terapeuta também? Vai. Que vai ter pessoas que vão falar, ah, não, mas eu não queria receber esse tipo de informação. Que eu queria que o mentor falasse aquilo que eu quero. Querido, não é o que você quer. É o que você precisa saber. E às vezes vai doer você ter que saber alguma coisa. Mas jogar a sua energia porque você está frustrado com respeito ao que você está recebendo, não é a solução. Na pior das hipóteses, vai retornar para você em termos de energia. A toda ação sempre tem uma reação. Então, a gente tem que fazer um processo de cuidado constante. Até a gente brincou numa das lives do Comando, né? Que a gente tem que ter higiene espiritual. A gente toma banho. Espero. Torcemos. Ai, não é sábado, né, gente? Eu Pelo vou- amor de Deus, eu né? vou um pouco além. Porque a gente tem essa higiene espiritual, assim, de fazer um ancoramento, de fazer uma oração de encaminhamento, uma limpeza de campo. Mas eu diria que o maior mal em termos de sociedade, e não só em termos de terapias, é um descontrole emocional. Perfeito. E isso é uma coisa que o Rafael traz muito pro grupo e que eu, particularmente falando, tenho percebido por essa ótica. Porque eu tenho um desenvolvimento intelectual muito grande desde a minha infância. Eu amadureci para muitas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que... eu não falo isso com arrogância, tá? Mas eu falo mais de 5 línguas. Eu estudei muito a minha vida toda. Eu sentava no sofá e lia um livro de 500 páginas em 7 horas. Eu tenho muita facilidade com a questão intelectual da coisa, mas eu não tive uma educação emocional. Eu não tenho, assim, eu digo eu não tenho porque eu ainda estou desenvolvendo isso. Acho que Desenvolvendo e vai todos passar nós a vida estamos. inteira. Mas, assim, eu vejo muitos avanços, mas eu ainda... Agora eu estou tendo a consciência de processos que ainda são processos de infantilização. Porque nós também tivemos antepassados que não tiveram essa educação emocional. Então, assim, tudo isso que acontece, por exemplo, um processo de reclamação dentro de uma empresa, uma pessoa que reclama, não era isso que eu queria, é o quê? A criança mimada. É a criança dando birra. Não é o que eu queria isso. Aí o pai vai lá e fala, não, mas isso você não pode ter, você tem. Entende? É o E drama, Tá né? cheio de adulto assim. Isso, passa. Não, mas sim, exatamente, mas só tem exatamente. adulto sim, Só. desculpa. Exatamente. Mas isso... Mas eu me identifiquei com você nisso, porque eu também, eu lutava, porque meu irmão era um gênio, então, e eu não. Então eu lutava pra Você ser. era do seu jeito. Eu era do meu jeito, era espertinha. Eu lutava pra ser o gênio, mas inteligência emocional,
Zero. E assim, eu demorei muito tempo pra prestar atenção nisso, né? E a gente acha bonito ser intenso, né? E na verdade a gente acaba... Na verdade não é intenso, é impossível, né? São coisas Mas esse diferentes. fator Acha lindo. de paz, né, entrando nessa questão de inteligência, paz, professores... Gente, começou a ser olhado para isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. Gente, década de 80, 90... Antes, esquece, sobrevivência emocional, não tinha inteligência. E a gente né? entra até numa questão de autoconhecimento, né? Comentando algo mais particular também. A minha irmã, recentemente, ela passou por um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não é uma doença, mas é um funcionamento cerebral. Existe uma alteração no funcionamento do córtex pré-frontal. Muito provavelmente por questões de genéticas e pelos hábitos que eu vejo muito similares, eu também tenho um nível de também. TDAH. Meu filho tem. E quando eu olho, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, mas principalmente para minha mãe, eu vejo uma pessoa que não recebeu um diagnóstico e que Também tá totalmente bagunçada, porque não recebeu orientação. Ao longo da vida, a gente vai se estruturando, né? É uma coisa muito autodidata. A gente vai encontrando as formas de funcionar. Só que quando a gente não tem orientação, a gente só aprende a sobreviver. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente entende que, opa, não, peraí, a minha vida pode ser melhor. Sim. Eu não preciso só sobreviver nesse ambiente, eu posso usufruir desse ambiente, eu posso sentir prazer nesse processo. E as pessoas falam que é frescura, né? Hoje em dia Não. tudo é TDAH, Não. tudo é não sei o quê. Porque não é uma Antigamente, na questão minha época... Não é uma questão de medicação. As pessoas entendem que um diagnóstico é para medicação. Algumas pessoas precisam, sim. Às vezes no começo, até para regular, para depois você não precisar fazer uso desse remédio, né? E algumas áreas dentro da espiritualidade, às vezes, rechaçam a medicina alopática, né? Os medicamentos. Gente, a medicina, ela tá aí. Sim. Ela é necessária. Se fosse assim, não existiriam médicos, né? Não existiriam falanges de cura do espaço. Claro, Peraí, são médicos? Eu vou até além. Se não tivesse a estruturação que a gente tem hoje, as pessoas não viveriam 80, 90 Não, e gente, 100 tá anos. louco. Eu acho que é uma questão daí tu ser negacionista, Isso. né? Você ter, graças a Deus, ter vacinas, ter antibióticos que não existiam, tudo, gente, toda a estrutura que a gente tem, isso é avanço da espiritualidade, a espiritualidade Sim, porque liberando isso até a pra gente. expectativa de vida aumenta, né? E a consciência também vai aumentando, né? Pelo seu E eu acredito, eu sou bem otimista, assim, com o futuro da Terra. Eu acredito que só vai melhorar, Eu sabe? sempre acreditei Não nisso. teria por que ter um comando Shankar aqui. E eu acredito que tem outros comandos, como o de Com vocês, certeza. né? Várias linhas pro bem do planeta, pra evolução, Sim. pra esse, né? Parte do sonho, né, da materialização do comando Shankar é a gente entender que espiritualidade e ciência são a mesma coisa. Exatamente. O que a gente chama de espiritualidade, muitas vezes, é o que a gente não tem ainda compreensão do que é. A gente aprendeu, né, a acessar registro acástico e tudo mais. E recentemente, por uma indicação para uma outra pessoa, porque o Isma apareceu como mentor para uma pessoa, mas eu entendi ali o recado para mim também. Comecei a ler um livro que se chama Mistérios Desvelados, que é um dos livros que trazem os ensinamentos de Saint-Germain. E ali no começo, nitidamente, ele fala com outras palavras, mas ele fala de acesso aos registros acásticos e como os mestres ascensionados, eles literalmente materializam esses registros. Porque é uma configuração atômica, é uma configuração, entende? De elementos químicos. É uma Sim. coisa que a gente não consegue explicar. Não vai. Mas a sutilização da matéria é você ter consciência do teu poder ao ponto de você remodelar ela. Eu vi o João postar essa semana uma geometria do registro. Ah, sim. Acho que foi, sim, foi sim, essa sim. semana, por Foi, esses dias. foi por esses dias. Né, que tem as caixas ali. Isso. O que vocês conseguem explicar para as pessoas entenderem isso? Porque é difícil para quem é leigo, né? Às vezes eu até comento com algum cliente que eu tô atendendo, a pessoa fala, o quê? E aí eu tento explicar, assim, se vocês puderem, porque é muito parte do trabalho de vocês fazer isso, né? Então, Bom, explicar. eu gosto sempre de falar, e eu atendo muita senhorinha. Muita senhorinha aparece, né? E pergunta, o que é isso? A primeira explicação que eu dou é o livro da vida. Um livro em que lá conta a sua história, mas conta a sua história em outros tempos também. Em outros momentos também. Quando você não era essa pessoa que você está aqui agora. Quando você tinha um outro nome. Uma outra posição,
vivia em outro local, vivia em outro processo, mas é parte da sua história. Uma história que a gente poderia chamar de uma história passada, mas está no seu livro da vida. Está ali descrito o que aconteceu. E muitas vezes o que está escrito nesse livro, se a gente olha um livro de uma contação de histórias, um capítulo se conecta com o outro. E vão se conectando. Se a gente tratasse essas, digamos, vivências passadas como capítulos passados, todos eles se conectam para que o seu capítulo atual dentro desse livro, ou, já que a gente está falando de muitos livros, então o seu volume atual, ele tenha essa conformação. Você é um novo herói numa nova história, mas ela tem influências e questões dos outros volumes da série. Você não consegue deixar para trás esses volumes. Eles continuam ali. Eles estão atuando ali. E é aí que você precisa começar a atuar como um revisor de texto. E compreender o que foi escrito lá atrás e que está influenciando a história do herói no agora. O que está te influenciando nas tuas escolhas, nos teus processos, nas tuas relações familiares, nas tuas relações de trabalho, social, financeiro? Às vezes tem uma história em que você foi um camponês vivendo na Europa e lá você teve uma vida de privação. E isso está influenciando você como se fosse um voto de pobreza. Isso está influenciando o teu agora. Por quê? Porque é um dos volumes anteriores ao teu. Então vai estar te influenciando. Essa é uma forma que eu gosto de explicar registro acástico, sem usar os termos, sem definir alguma coisa, mas entender que é uma história. Você é o escritor da história, você é o leitor, você é o editor, e você tem também um chefe maior, que é teu eu superior, que vai fazendo as revisões e vai conversando com o restante do pessoal da equipe de trabalho, que são os mentores. Galera, nossa, cara, não, essa parte do texto aqui, ó, vai ter que melhorar, esse volume aqui tem que melhorar agora. Forma. E isso, essa questão do eu superior é muito interessante você trazer isso, porque foi uma pergunta que surgiu numa live que a gente estava fazendo também com uma outra pessoa. E a pergunta foi, mas se os nossos eu superiores passaram por determinada questão, por que a gente está passando por isso aqui de novo, né? São os aprendizados, digamos assim, aprendizados similares, mas em outros níveis, que são experienciados pelos seres que vêm de uma mesma linha de fractalização, né? Mas esses aprendizados, né? E nesse momento o Isamo apareceu para explicar isso. Em primeiro lugar, a tua alma e o teu espírito sabe aquilo que é edificante para você. Aquilo que você está vendo como uma dor, como um sofrimento, como um momento de muita frustração, talvez essa seja a melhor palavra, é aquilo que faz você ser quem você é. Se você tem, por exemplo, a minha essência é do raio violeta, eu trabalho com transmutação bruta, com liberação, libertação. E se eu não tenho do que me libertar, ou o que transmutar, do que renascer, então o que faz a minha essência? Se você é uma pessoa que tem essência de alegria, como o João, o que é alegria se você não sabe o que é tristeza? E existem formas de sutilizar esses processos, mas em algum nível você precisa passar por eles, porque se passa por um caminho de identificação. Quando a gente fala de reconexão com o eu superior ou de você conhecer a sua própria essência, às vezes a pessoa ela pode não saber nada de espiritualidade, mas ela tá tão alinhada com o coração dela que ela já se conectou, porque ela tem esse senso de identificação. Ela consegue olhar para o caminho e falar: eu não quero isso para minha vida, ou isso daqui, eu me identifico com isso, eu gosto disso. E a pessoa tá no caminho certo. Às vezes a gente também entra nessa, né, da espiritualidade de querer convencer todo mundo, de querer provar alguma coisa. Ah, não, vou ajudar todo mundo. Peraí, quem disse que aquela pessoa precisa da sua ajuda em primeiro lugar? Às vezes você que precisa da ajuda dela, né? Que ela quer, né? Porque às vezes a pessoa nem quer, né? Ou então aquela coisa, não vou falar tal coisa porque fulano não tá pronto pra ouvir. Peraí, que papel é esse de arrogância que você acha que o fulano não consegue dar conta de alguma coisa? Porque às vezes acontece, por exemplo, num registro ou num atendimento de um mentor falar: você precisa passar essa informação. É uma informação dura. Não é uma informação fácil de ser ouvida ou de ser digerida. Ela pode ser passada com amorosidade e acolhimento, que é o que eles fazem, né? Mas às vezes a pessoa também precisa de um puxão de orelha. E aí, enquanto terapeutas, a gente tem que se pôr nesse papel de é o que a pessoa precisa, não é o que eu quero. E não é o que eu acho que é certo ou o que faz sentido pra mim. É o que a pessoa precisa. É ser esse canal
cristalino no sentido de eu posso ter empatia pela pessoa, mas não sou eu que dito o processo dela. Sabe? E quando essas informações vêm, às vezes é uma coisa que você fala, nossa, como aquela situação foi dura, né? E aí a pessoa chega pra você depois e fala assim, eu precisava ouvir exatamente aquilo. E às vezes a pessoa fica na fase da negação, da raiva, daí demora um tempo, Que é vira. normal. Isso. É raro, processo. tá? Mas já aconteceu, por exemplo, de pessoas receberem um atendimento meu, do João, do Mauro, e refutar assim. Você sabe que a pessoa tá no processo de negação quando ela começa a refutar ponto por ponto. O áudio tem 50 minutos, a cada 5 minutos ela tá refutando uma coisa. Isso. Aí você vira pra pessoa e fala assim, olha, tá tudo bem, pela experiência que eu tenho, em algum momento vai fazer sentido pra você, pode não ser agora, né, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, tá tudo certo, tá no seu processo, você integra aquilo que você sentir que faz sentido pra você, tá tudo bem. Aí passa um tempo, a pessoa vem, então, Era isso, né? então, Aí tu já sabe, né? você já sabe que, né? Já teve uma vez que aconteceu uma tragédia com uma amiga minha e eu veio na lata e eu falei assim, cara, relaxa, né? A vida é assim, é Shiva, entendeu? Destruir pra construir, bora pra frente. E eu senti na hora, assim, eu falei, puta, cara, essa menina vai ficar com raiva de mim. Passou, tipo, 1 mês, ela me mandou áudio agradecendo que o que eu tinha falado pra ela fez total sentido, que realmente foi uma desobstrução de obstáculo que aconteceu. Isso. E aí eu falei, poxa vida, né, cara? A gente que põe essa resistência na gente, né, de não passar, né, a informação achando que a pessoa não aguenta. É o que a pessoa precisa ouvir, né? Às vezes não é nem por não aguentar. Desculpa. Filha. pode falar, João. Às vezes não é nem pela pessoa não aguentar. A gente hoje vive numa sociedade que, desculpa a expressão, ela tá muito mimimi. Imediatista, né? Imediatista também. Então, às vezes, você vai passar uma informação que ela é um pouco mais dura, e eu tô me acostumando com isso, porque eu sempre passei mensagens que elas eram diretas, mas elas não eram tão duras. Sim. E agora tem um mentor que ele tá se apresentando que as mensagens dele eles são duras. Papo reto, cara. Papo reto direto. É patada. Verdade nua e crua. Verdade nua e crua. Pede pra ele canalizar aí uma mensagem doa pra gente a hoje. quem doer, vem informação. Vem. Então, o ponto não é nem eu não quero passar porque, putz, a gente hoje vive momentos em que a gente tem medo do julgamento daquilo que a gente for falar. E hoje também a gente vive um período de cancelamento. E se tem algo que acontece em termos de cancelamento, é que você está sendo privado de um ambiente social. As redes se tornaram ambientes sociais. E isso, para um ser que é de uma espécie social, é extremamente rude para aquela consciência. Então a gente quer tentar evitar. Como se fosse uma forma de autodefesa. A gente se acostumou a criar isso. Se a gente for analisar bem, a gente se acostumou a, digamos, tentar colocar um filtro para evitar não ser rechaçado pelos outros. Só que agora tá chegando um movimento na Terra que não tem mais essa opção. Ou vai ou racha. Não gostou do que ouviu? O problema é seu. Era o que tinha que vir. É essa informação que você precisa. Mas eu não quero saber. Tá, escolha Então tua. não pergunta, né? E muitas vezes também... E tem aquela coisa assim, por exemplo, a pessoa não entendeu aquilo, não aceitou, não reverberou pra ela. A gente também ficar em paz com o processo. Por quê? Já aconteceu de uma pessoa, ali no momento não fez sentido, refutou tudo. Aí depois de um tempo fez sentido pra pessoa. Aí a pessoa volta, ela busca um outro atendimento, ela busca um direcionamento, um acolhimento. Você vai negar isso pra pessoa? Não, porque a pessoa passou pelo processo de aprendizado dela. Ela também não é a mesma pessoa que estava lá atrás. Então a gente também precisa ter, talvez a palavra seja até humildade, né? Perfeito. Porque quando a gente não aceita que o outro pode mudar, é porque a gente também se julga muito pelos próprios erros. Que na verdade são aprendizados, né? A gente vê como erro. A gente se envergonha muito de tudo que passou e de tudo que viveu. E a gente tem que entender que é um processo. As pessoas também passam pelos processos delas, né? Tem pessoas que às vezes vêm e depois vão de uma forma muito abrupta, e para essas pessoas eu digo, tudo bem, se algum dia você precisar de ajuda, eu tô aqui. Tá aqui, né?
Faz total sentido. Porque é o que a consciência dela consegue também assimilar naquele momento, né? Como Sim. certo, errado, Sim. né? Também diz respeito ao respeito, né? A própria consciência da São pessoa. as regras básicas até, né? Pra você atender. E eu falo que Respeito ao livre-arbítrio. você ser terapeuta, você trabalhar com o trabalho de vocês trabalham com a alma das pessoas. Sim. É muito delicado. Poderia estar fazendo qualquer coisa, tá lá desenhando, a Lari viajando aí no mundo, mas vocês decidiram trabalhar com a alma das pessoas, né? Então é uma missão, né, do Mauro, do Rafael. É interessante que tá vendo aqui a fala assim que trabalhar com a alma é trabalhar com um fio de seda. Tem que ser com delicadeza. Tem que ser de uma forma que você não agrida esse tecido. Mas, para alguns trabalhos, você vai ter que fazer ele ficar maleável. Senão ele não vai entrar na malha. Desatar um nó. Desatar. Mas também tem que ser com carinho. Uma coisa que eu falo para qualquer um que queira falar assim, eu quero me tornar terapeuta. Primeira coisa, entenda, você vai trabalhar com vidas. Você vai trabalhar com pessoas. Da mesma forma que alguém que atua na área da saúde, independente da área que seja, você estará trabalhando com uma vida. Você vai estar tendo uma responsabilidade extremamente grande. Você não está tratando qualquer coisa. Você está tratando com a alma de uma pessoa. E a forma com que você tratar com esta alma, se não for cristalino, pode afetar grandemente outros aspectos da vida dela. Em termos emocionais, em termos mentais e até mesmo em termos físicos. De ela se restringir em outros níveis e afetar o corpo físico. Então, tem que ter responsabilidade do que vai fazer. Uma das coisas que me irrita, porque eu sou cientista, eu sou pesquisador, eu trabalhei com isso. Minha graduação foi 6 anos dentro dessa área, depois mais 2 anos atuando com ciência e pesquisa. É você querer, digamos, qualquer avanço técnico que exista, você querer negar ele. E você vê que ele demonstrou o resultado que era necessário para um atendimento, para um tratamento, para um processo de evolução, para afirmar que não, o meu atendimento vai te curar. Não existe isso. Eu ia falar isso agora. Cuidado com as armadilhas. Ninguém vira terapeuta pra curar ninguém. Não. Porque a cura do outro não é responsabilidade sua. Não é sua responsabilidade. Eu passo isso bem forte também. Né? E no começo eu achava que era, quando eu comecei a trabalhar. Todo mundo, eu também. Daí, Eu assisti o documentário La Rio, O Poder da Cura. Deu até tontura no final. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero curar as pessoas. É uma pretensão, né? Hoje em dia, não. Quem fala muito bem sobre isso é o Rafa, né? Porque ele fala das 3 principais armadilhas do terapeuta, né? Que é achar que você pode curar alguém, é você criar um processo de dependência emocional com o cliente, né? E tem mais um, João, me ajuda a lembrar qual que é. Cara, pior que eu não vou lembrar. Tem que ser o Rafa Tem que pra ser o falar Rafa. disso. Mas, assim, é uma coisa muito interessante, né? E a gente vai percebendo como você ser terapeuta de alguém é como qualquer outra profissão. Você também precisa de terapia. Exatamente. Você tem que ter aprendizado. Você tem que ter a busca pela sua evolução. Porque você tem que continuar estudando. Há termos, há coisas. É até interessante como até os mentores trabalham com a gente, né? De repente começa a aparecer uma série de vídeos de um tema específico. De um tema único. E vem o primeiro. Sim. Vem o segundo. Você assim, né? abre o YouTube, aparece, cara, a primeira coisa. Passa 2, 3 dias, você vai fazer o atendimento de uma pessoa, o tema é aquele. É exatamente assim que acontece. Você acessou uma informação, sei lá, pra mim o último, eu nem falei pra vocês, foi um registro da Bulgária. Bulgária. Eu falei, mas que diacho tá aparecendo Bulgária? Pra que essa informação? Pra pessoa. A pessoa precisava de um resgate de uma vida que era na Bulgária. Específica. Que a gente se acostumou também no nível terapêutico. Eu vou puxar a orelha, eu adoro puxar a orelha. Eu já tô quase com a mastiga aqui na orelha. Mas tudo bem. A olhar Egito, a olhar os astecas, maias, incas, a olhar os celtas, os sumérios, babilônios. E quantos outros impérios não existiram na África? Nossa. E quantas grandes civilizações não houveram concomitantes aos astecas?
ou os povos que viveram no Peru, ou os povos que viveram na Europa. Até aqui, né? Até aqui. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter um arcabouço técnico, histórico, científico muito grande para ser terapeuta. Você tem que ter essa busca constante. Que tem mentor que vai chegar e vai falar: o ano era 1328, na cidade tal, localizado na região tal, que hoje é a atual cidade. E aí, se tu não sabe geografia? E se você não sabe esses Às aspectos? vezes no meio de um atendimento, né, eu fico assim, não, mas aquele lugar, não, mas não é ali. Aí o mentor vira pra mim e fala assim, abra um mapa. Ó, Aí eu pauso o áudio, eu procuro o mapa, eu abro, qual lugar? Esse, tá bom, já entendi. isso. E talvez até pela formação em graduação em História, isso tenha ajudado um pouco, Ajuda. né? Tanto em termos históricos, quanto, por exemplo, já fiz registro que apareceram coisas da Polônia, da Iugoslávia, da Mongólia, de coisas, Uma cidade coisas muito assim. louca, velho. De Cazaquistão, já apareceu umas coisas assim, tá? Vai saber. Já apareceu. Registro de falar de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Tipo Ouro Preto, que você falou pra mim, pra eu falar como eu vi lá? Falou de Ouro Preto. Tipo Ouro Preto. Não, mas umas cidadezinhas assim, que você... Cara, num Não, mapa não normal, vai você não acha. Mas você tem que ir lá olhar e falar, ó, é uma cidadezinha assim, mais ou menos é essa daqui. Daqui, pequenininha. E você tem que trazer essa informação. Então Muito a gente legal, fala, gente. quero me tornar um terapeuta, quero canalizar, estuda. Mas Começa pela geografia. comece a estudar coisas também que vão ressoar pelo teu coração e vão ser uma formação de informação. Porque isso já vai ser um direcionamento para aquilo que você vai precisar. Mas você precisa ter um estudo constante. Pra tudo, né? Pra tudo. Ah, não, mas tem seres que eles entram no canal e vão passar a informação, eles vão passar o lugar, vão passar não sei o quê. Sim, eles vão em casos extremos para passar informação. Em que eles usam de muita energia para passar tais aspectos informativos. É muito mais fácil para um ser que vai canalizar. Ah, mas eles não são tão grandes. Meu filho, eles conhecem todos os termos que existem nesse planeta? Melhor, você conhece todos os termos que existem nesse planeta? Que se você souber disso daí, então você é senhor do mundo. Ficou mais fácil. E quando a gente fala de um resgate kármico, por exemplo, às vezes as pessoas sempre acham que é uma coisa ruim. Você tá achando que seu resgate em Ouro Preto é ruim, né? Não, eu assim... É que assim... É meio esquisito, porque assim, eu deletei meu passado de boa, assim, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou começar uma nova jornada, minha vibração vai ficar lá em cima e o que passou, eu não ligo pra nada. Eu sei que tem coisas que a gente precisa, Não, né? mas não são só coisas que a gente tem que pagar. Às vezes a gente tem que recuperar a parte de nós que a Uma gente parte abriu mão. boa, né? Você deixou parte da sua prosperidade lá, tá? Ah, Com então ouro é isso. escondido. Ó. É isso aí. Você enterrou e nunca mais voltou pra buscar. É só porque que ela tinha que vir também E depois. às vezes a gente... Desculpa, mas às vezes a gente tem medo de enxergar aquilo de melhor que existe dentro de nós. E ao longo da tua vida, te apagaram. Sim. E você tá com medo de ir lá recuperar a tua luz. Tens que ir pro Ouro Preto. Mas o que eu vou fazer lá, gente? Não sei nem por onde começar. Você sabe o que o ouro representa? O ouro não é só a riqueza material. O ouro é a vibração mais alta que tem. Uhum. Não é à toa que os alquimistas trabalhavam com ouro. A tua magia tá lá. E é bom você ir no Museu dos Inconfidentes, que fica bem no centro de Ouro Preto, na Praça Central, do lado do convento. Se joga. Mais especificamente, que tem uma estrutura lá atrás do convento, que é uma espécie de cemitério. Ali você pode passear perto. E ela absorve essa energia. Ela Sim, estando presente. porque não é sobre assim, eu vou chegar em Ouro Preto e Desenterrar vamos desenterrar resgatar a minha eu já energia. tava pensando em levar uma Não, pá. até porque parte do que ela escondeu tá no museu. É, Dá pra aí já não tem muito o que Não fazer. dá. Mas tu sabe que, desde criança, eu sempre tinha que ir pra Inglaterra. Eu sabia que eu tinha que ir pra Inglaterra. E eu nasci lá na Santa Lídia, no mato. Eu vou pra Inglaterra, eu vou pra Inglaterra, eu vou pra Inglaterra. Eu tinha um chamado muito grande pra ir pra lá, pra Londres. E aí eu me formei na faculdade, com todo o custo, né? Me formei numa semana, na outra eu estava indo pra Inglaterra. Fui pra lá. Fiquei um ano lá. Eu ainda não entendi o que eu fui fazer lá. Mas o que eu vivi lá, eu ia em lugares que eu não entendi o porquê. Existem resgates que são Você se físicos. liberta, né? E Que eu nem só, sabe. só passava no lugar. Tinha uma igreja lá que tinha uns túmulos, que eu ia lá e eu ficava atrás lá, só passeando. Eu sabia que eu tinha que ir lá.
Não entendi o porquê, mas meu corpo tinha que estar lá. Sim. E eu acho que é mais ou menos isto. Não dá pra eu ir em projeção, não, gente, porque sinceramente. Sabe, a sua prosperidade. Mas, filha, Vai. aproveita e já passeia. Que Ouro Preto é bom de passear. Não, mas não é por isso, não, gata. É falta de tempo, é 2 crianças. Ó, Eu mas não quando vou- você Vou te dar um coloca. puxão a de palavra- orelha que o Isamo já me deu. Ai, meu Deus, Lá fala. vem. Tempo é tudo que você tem. É Você verdade. escolhe o que fazer com o seu tempo. É verdade. Não existe falta de tempo, isso é crença de Existe. escassez. É, É exatamente. o que eu ia na hora falar, mas. Isso Deixa. é crença de escassez. É. Eu tô te falando isso porque eu falava muito isso o tempo todo. Não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo. Não. Eu estou direcionando o meu tempo pra outra coisa. Eu falei isso pro meu marido outro dia, cara, e eu dei dessa aqui agora. Eu falei, que tempo, Douglas? Pelo amor de Deus, tempo é tudo que você tem, não sei o quê. Tudo a gente organiza, né? Eu fico, às vezes, meio atolada com a agenda. E aí o Isamo virou pra mim e falou assim, olha só... Eu tenho um monte de cargo onde eu trabalho. Você vai deixar eu te ajudar ou não? Porque enquanto você ficar rígida e não se tornar mais flexível e não deixar eu te ajudar a elencar as prioridades, vai ficar difícil. E a gente tem essa ajuda, graças a Deus, e não... É que a Mas gente é o gosta mais controle. difícil, né? Controle. E olha, os momentos da minha vida que eu mais abri mão do controle, isso é muito difícil pra mim, gente. Eu sou uma pessoa... É, sei. A tendência Taurina. é ser controladora. Mas os momentos que eu abri mão do controle foram os momentos de um maior salto quântico na minha Com vida. certeza. E que eu mudei assim. A minha vida mudou Radicalmente, né? de cabeça pra baixo, sabe? Ele muda. Assim, quando a gente entra nesse processo do despertar, às vezes as pessoas se assustam, né? Porque... Não, o financeiro ficou ruim. Não, porque aquele relacionamento terminou. Não, As porque catárses, não né? sei o quê. Mas lá na frente vai estar melhor do que tava. Você vai ficar se agarrando à miséria. É. Porque, na verdade, é quando você descobre que aquilo que você tinha era uma Era merrequinha pequeno. perto daquilo que você pode ter. né? João, tem alguma canalização antes da gente encerrar? Alguma mensagem? Tem uma breve presença que quer comunicar. Ele já Tá. estava desde o começo perdendo, então vou vamos. só permitir a presença. Ai, ai. Saudações, queridas. Saudações. Saudações, Lugart. Oi, querida, tudo bem? Oi, Maurinho, bom? Maravilha. Bom, queridos, vocês falam muito de controle. Tudo que vocês falaram hoje, em termos do que vivenciar, em termos de tempo, em termos de realidade, em termos de ser terapeuta, diz muito sobre as questões do controle e do apego ao controle. Afinal de contas, ele entrega para vocês uma sensação de que tudo está certo, não é? Ah, se eu controlar esses processos, de toda sorte, eles vão ficar mais organizados. Eu não tenho que me preocupar daí. Isso é o extremo contrário do que é viver em termos de fluxo. Fluxo consciente. O que é viver em fluxo? É perceber que não existe controle, mas existe você compreender a sua consciência com respeito ao que realizar. Como fazer, como trabalhar, como vivenciar de acordo com a sua essência. À medida que vocês começam, por exemplo, você, querida, começou a receber as informações e o pacote de informações com respeito ao podcast, não é? Sim. À medida que você se apegou a isto que seria a sua paixão, por mais que esteja usando a palavra apego, você, digamos que segurou isso com as suas mãos e falou, eu vou fazer. Após um certo período de tempo, não encontrou a querida para trabalhar com você? Sim. Porque vocês têm que começar a entender que no momento que vocês vivenciam, digamos, aquilo que vocês têm uma paixão, aquilo que está direcionado à sua essência, e vocês colocam em prática, as sincronicidades e situações vão se alinhar para que isto ocorra. Então, quando você fala, nada na minha vida está dando certo. Tá, primeiro que você está falando pro universo que nada na vida não está dando certo. Portanto, não vai dar. Desculpa, você está fazendo uma afirmação. Você está reclamando algo para estar no seu campo. Não dar certo. Tem que mudar a forma com que você estabelece esta comunicação.
É perceber que tudo o que acontece na sua existência está sendo cocriado pela sua essência. A sua essência cocriou isto. Nós, eu superiores, aqui é Zogart, eu superior de João, trabalhamos especificamente para direcionar os melhores caminhos para vocês. Por quê? Nós observamos vocês por de cima do labirinto. Nós observamos vocês fora da visão que vocês têm da realidade. Então, mesmo que um processo dolorido ocorra, é para seu bem. Agradeça. Ah, Zogart, é fácil falar. Você não está vivendo na matéria. Mentira. Eu não estou aqui? Não estou usando este corpo? Porque o João é os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Este é meu corpo no físico. Eu estou vivendo com vocês e afirmo. Busquem compreender que a essência de vocês é quem dita o caminho. E quando vocês param para ouvi-la, é que as coisas começam a caminhar da melhor maneira possível. E a partir destes processos, as sincronicidades do destino ocorrem, colocando as pessoas certas, as situações corretas, os lugares precisos para onde vocês devem caminhar. Apenas isto. Compreendam que vocês dificultam muito a realidade na matéria. Meu Deus, vocês gostam disto. Vocês gostam de dificultar algo que é fácil. Como assim é fácil? Quando você se reconecta com a sua essência, que é aqui, ó, tá bem aqui, no teu coração. Existe uma expressão minha de dentro da mônada que sempre fala: a bússola do homem é o seu coração. E é exatamente isso. Quando vocês se reconectam a esta bússola, é que vocês se encontram na jornada de vocês. E aí sim as coisas começam a acontecer da forma que tem que acontecer, não da forma com que vocês querem. Isso é se colocar dentro do fluxo das águas internas, a fluir com o rio da vida. Tirar os galhos, as folhas, as pedras, tudo aquilo que é só lixo dentro do seu rio e perceber que ele é fluido. Apenas isto que eu queria passar para vocês hoje. Um encerramento. Gratidão. Gratidão, queridas. Querido. Se tiverem alguma pergunta. O controle nos impede de atingir o estado de presença. Sem presença, você não nota sincronicidades. É muito simples. Exatamente. E é difícil não soltar. Pra mim, é uma grande dificuldade. Porque nos ensinaram o tempo todo a gente procurar o como. E não é o como. A gente só precisa escolher o que quer. E aí a gente entra num outro ponto, né? Porque nunca ensinaram a gente a escolher. Sempre disseram pra gente o caminho, né? Você tem que fazer isso. Segue ali. Você tem que seguir isso. Você tem que ir pra aquele lugar. Mas o que é você assumir as rédeas da sua própria vida, né? E aí a gente entra num ponto que é a autorresponsabilidade. E ninguém quer assumir a responsabilidade das próprias escolhas. Por isso é mais fácil querer controlar. Porque assim você não é responsável por nada. Perfeito. Eu tenho até medo de fazer uma pergunta. Eu acho que é melhor. Eu vou passar a bola pra Mila, porque... Não quer fazer? Não, eu tenho medo, porque talvez eu não esteja preparada pra ouvir a resposta, não. Nenhuma resposta seria transmitida se você não estivesse preparada pra ouvir. Tem alguma no coração? Faz você primeiro. O meu era mais na questão da minha canalização, desse controle mesmo, mas o que vocês falaram no começo já foi muito bom para mim e serve, acredito que para outros terapeutas que estão nessa posição, ou pessoas que estão canalizando, né? De se, o quanto que a informação é minha, o quanto que é de fora, né? Um outro ponto também, né? Canalizador não é só receptáculo. A gente pode perguntar para os mentores, a gente pode pedir orientação, pedir ajuda. Porque, por exemplo, sobre o CIR, às vezes as pessoas perguntam: ah, mas o mentor veio e te passou o sistema. Não, peraí. No começo foram me entregando pacotes energéticos. Até o ponto que eu cheguei pro meu avatar, que é o Alshaton, que é um arcturiano, eu virei pra ele e falei assim: vem cá.
Você vai me explicar isso aqui agora. Eu sentei a bunda na cadeira, abri um Word e falei, eu vou fazer as perguntas e você vai me trazer essas respostas, porque eu preciso entender como é que esse sistema funciona. Foram 17 páginas de canalização pra eu entender o que era feito ali, o que eu tinha que procurar, o que eu tinha que estudar, e eu tô até hoje estudando. E o sistema vai evoluindo. São novas camadas que você vai tomando consciência. Então, pera lá, não é só você receber tudo na tua mão. Né? Perfeito. E não precisa ter medo também de perguntar. Sim. A gente só chegou onde a gente tá hoje porque os mentores disseram pra nós: perguntem. Aqui, os registros. Isso aqui é um lugar de estudo. A gente não vem falando que é uma biblioteca. Biblioteca é o quê? É um lugar de estudo. Sim. Então você vai lá só pra ver um filminho. Então tá bom, vou perguntar. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço pra algumas pessoas aqui. Mas que eu sempre levo pro meu coração. Na verdade, finjo que tô perguntando pro público, mas é pra mim. O que mais dificulta a sua conexão com o seu eu superior ou que atrapalha o seu caminho do autoconhecimento? As suas sombras. As sombras. Vocês têm que entender que evoluir e se conectar com a sua essência primariamente é compreender as suas sombras internas. O que é a sombra senão a oclusão da luz? Portanto, quais são as pedras, as rochas, os entulhos que impedem da luz entrar dentro do seu ser? O principal ponto é este, querida. O que, numa autoanálise, você aponta aos outros e neste ato de apontar aos outros, está apontando para si mesmo. O que você está olhando no outro e falando, que coisa horrível, que dentro de você é a tua sombra? Quando vocês pararem de julgar uns aos outros, apontarem o dedo uns aos outros, aí vocês vão começar a perceber quem vocês são. Isto, muitas vezes, bloqueia a conexão com a sua essência. Porque você está olhando tanto para o outro que esquece de olhar para si mesmo. Entendeu? Sim. Eu vou trazer um outro exemplo, o oposto, na verdade. Que é o que eu experiencio com o meu superior, com o Isamo. Eu passei por uma infância onde muitas vezes meio que as coisas ficaram distorcidas. O amor ele ficou confundido com agressão. E às vezes as pessoas falam assim pra mim, uma pessoa em particular que eu gosto muito diz assim, você não tem noção do quão amorosa você é. E às vezes eu não consigo ver essa amorosidade em mim. Eu sou com todo mundo, mas eu não consigo ser comigo. E o Isamo, ele se ama e ele tem esse amor dentro dele de uma forma tão profunda que estar na presença dele é o que mexe com a minha maior dor, que é não conseguir me amar. E às vezes eu quero deixar ele longe. Eu vejo tanto amor em ti. E às vezes eu quero ele longe. Porque se eu deixar ele se aproximar demais, eu vou perceber o quanto isso me fez falta. Barreira. Exatamente. É literalmente, tipo, quando eu tô no chão e o Isamo, ele é um leão alado, então eu tô no chão, ele me pega no colo e faz assim com as asas dele, e aí é a hora que eu desmorono. E a gente foi ensinado a ser forte. Então, acho que talvez uma das maiores travas seja eu olhar pra ele e entender que com ele eu não preciso de uma armadura. E entendam que nós somos vocês. Vocês não precisam colocar a gente num pedestal. Já fizeram isso no passado. Sim. No Egito, principalmente. Na Suméria também aconteceu. Colocaram em pedestais. Pedestais que não existem. Nós somos vocês experimentando em outro nível de realidade. Apenas isso. Eu tenho uma pergunta ligada a isso, Zogart. Essa questão do eu superior. Porque todo mundo que está aqui encarnado tem o seu eu superior, certo? Sim. Essa conexão, vocês estão experimentando a realidade através de todo mundo. E as pessoas que não estão conscientes, como que funciona isso? Vocês tentam acordar ou não? Não. Cada um no seu tempo? Cada um no seu tempo, e a gente continua aprendendo por meio dessas outras experiências. Não são todas que vão se conectar diretamente. Algumas, como bem dito da Larissa, estão tão bem conectadas com seu coração, estão fazendo tão bem os seus processos, que não precisam saber que vem de Zogart ou que vem de Isamo. Só tem que fazer.
e já estão fazendo. Há outras que sim, vão se conectar, vão sentir no coração essa necessidade, porque existe um algo a mais. Mas, a pessoa não está conectada. Ela está experimentando a vida? Está. Está trabalhando? Está. Ótimo, é isso que eu preciso. Legal. É a maximização da experiência. Não é uma Imagina se todo mundo necessidade. aprendesse pelo mesmo caminho. Sim. Muito legal. Cara, e acho muito importante a gente colocar esse ensinamento, porque até a gente mesmo cai nessa armadilha, né? Quando a gente está no processo de autoconhecimento, de achar que a gente é especial. Lógico que a gente é especial, todo mundo é especial, e ninguém é assim, né? Todo mundo está no mesmo patamar, porque a gente é a mesma coisa, a gente provém da mesma substância amorfa, né? E pra gente descer um pouco desse pedestal, sabe? Eu acho muito importante isso, porque sem querer, às vezes, não é porque você é arrogante ou nada, sem querer a gente cai nessa armadilha, né? E é importante que todo mundo se coloque nesse lugar de... Eu colocaria um outro termo. Qual? Eu colocaria uma outra forma. Você é sim especial para o seu eu. Se todos se observassem como especiais para si mesmos, para seu eu superior, para sua própria consciência, não haveria por que olhar no outro e a resistência de uma superioridade ou uma inferioridade. Eu, com todo o meu arcabouço de conhecimentos, sou especial dentro daquilo que somente eu posso fazer. Somente eu posso trazer essa informação. Mas eu não sou melhor do que a Larissa, que ela traz um outro aspecto de informação. Não viram que mesmo aqui, nessa pequena conversa do tempo que eu estou, trouxe aspectos de informação aos quais eu sou especial para trazer. Mas a Larissa trouxe um outro ponto de vista ao qual ela é especial para trazer. Todos nós somos especiais e temos de nos colocar assim, mas nunca superiores ou inferiores a ninguém. Nem mesmo aos seres estelares, nem mesmo às grandes divindades. Elas só são divindades porque foram colocadas lá. Verdade. E aí a gente entra numa coisa que talvez a formação de historiadora faça isso, né? Mas eu puxo muito a orelha e eu peço muito, tanto para as pessoas que acompanham a gente quanto para as pessoas que passam por um atendimento, tenham senso crítico, tenham interpretação, sabe? Não é só você absorver um conteúdo de uma forma passiva por osmose. Aquilo ali, ele precisa ter uma aplicação prática na tua vida. Se não faz sentido para você, se você não usa aquilo para nada, então, desculpa, Exato. é só lixo mental. Você aprender a identificar as ferramentas que fazem mais sentido para você, os livros que fazem mais sentido para você, o caminho que faz mais Isso. E aí sentido é para o você. filtro. Às vezes você pega um livro, você pode não concordar com tudo que tá no livro, mas você vai descartar todo o conteúdo dele? A pessoa que sabe aprender, ela aprende com qualquer coisa, até com um charlatão. O charlatão tá falando e você tá absorvendo conhecimento, porque é você que aprende, não é a pessoa que ensina. Né? Então, E é isso que a gente tem que se concentrar, em criar esse discernimento, a ser um aprendedor. Disse tudo, A discernimento. sabedoria está em aprender com tudo e entender que tudo é uma experiência. Tudo pode ser usado para edificar o ser. Sim. E o desenvolvimento dele. É isso que importa. Quanto mais vocês puderem aproveitar todas as experiências, vocês vão começar a perceber que não existe experiência boa ou ruim. Existe apenas aprendizado. Só isso que aconteceu. Às vezes alguém chama a gente no privado e fala: você viu o vídeo do fulano, você viu aquilo outro. E a gente fala: tudo bem, quem ressoar com aquilo vai chegar até lá, precisa daquela frequência, não consegue receber outra coisa. Depois de um tempo, às vezes vai olhar para aquilo e falar: nossa, caramba, isso não faz sentido mais, deixa eu procurar outra coisa. E tá tudo certo. Cada um tem o seu próprio Isso espaço é de fala. com aprendizado, é com pessoas durante a vida, que às vezes tem um grande amigo e de repente vocês não são mais amigos, mas não quer dizer que tu não ama, é que não ressoa mais e vem outras pessoas e assim vai. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Vamos fazer o Bom, queridos, encerramento Vamos sim. para lá entrar. vou finalizando os meus processos aqui também. Soga, te agradeço Muito imensamente obrigada. a tua presença, A gratidão os é minha. conhecimentos. Volte sempre. Eu volto. Até. Até, querido.
Aproveitar que o João tá voltando. Pedir pra todo mundo fechar os olhinhos um pouquinho. Vamos. Só pra gente agradecer nesse momento a todos os médicos, mentores, amparadores, a todos os mentores que estiveram presentes, nos auxiliando, porque a verdade é que muita coisa acontece que a gente não vê, mas a gente também não precisa saber, a gente só precisa ter fé. Quando a gente tem fé, é porque a gente ama incondicionalmente alguém, ao ponto de acreditar que aquela pessoa, ela tá ali fazendo aquilo que ela veio fazer. A gente não precisa controlar o processo, a gente só confia no outro. Então, que a gente possa cada vez mais confiar no trabalho que a egrégora de cada um que tá aqui faz. E que a gente pode não ver, a gente pode não ouvir, a gente pode não sentir, mas não significa que não exista. É talvez como a própria energia de Deus, ou da deusa, ou da fonte, chamem como quiser. Não é porque a gente não consegue explicar uma coisa que ela não existe. E a gente só precisa entender esse processo. Nós pedimos nesse momento pelo encerramento de todos os portais que tenham sido abertos, por encaminhamento de toda e qualquer energia que se faça necessária. E agradecemos mais uma vez pela presença, pelo suporte e por todo o carinho e amor que esses seres, independentemente de onde eles tenham vindo, eles se apresentaram para poder nos dar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos dar a nós mesmos na condição em que nos encontramos. Gratidão. Gratidão. Vamos encerrar, então. Agradeço a presença de vocês e de todos que estão aqui. Muito bom, meninos. Obrigada, João. Obrigada, Lari. Gratidão. Mauro. Vocês são maravilhosos. Somos. Não só vocês quatro, Somos todos, mas somos. todos. Porque eu tô sentindo muito cheio isso aqui hoje. Obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar esse trabalho, né? Para que ele cresça cada vez mais, a gente possa trazer gente tão boa quanto vocês, vocês possam voltar, porque vão sempre, né? A casa é de vocês também. Com toda certeza. Gratidão, queridos.